que? Estamos já com esse menino, grande Renan Barradas, grande menino Thunder. Sejam bem-vindos, pessoas, ao The Gambiarra Live Show. Oi, oi. Fala aí, Thunder. Deixa eu ver se o pessoal... Vocês estão ouvindo o Thunder bem? Aliás, espera aí que eu tenho que tirar um filtro aqui, olha. Não, além do filtro, você tem que cortar uma parte aqui. Por isso que eu falei, deixa eu tentar dar um zoom nessa câmera, porque Eu consigo arrumar meu aqui. pano verde não vai. Fica tranquilo. Aparece um barraco aqui atrás, Mas, é complicado. Se ferrar, Thunder. Olha como é que tá a minha casa aqui também, mano. Ó. Você tem um quarto. Então. Você tem um quarto, já começa por aí. Mas vamos lá, pra quem não sabe, deixa eu só introduzir aqui meu querido amigo Thunder. Pra quem não sabe, Thunder é daquele canal LGBT, quer dizer, LBTV. É depois da meia-noite. Depois muda um pouquinho. Mas a gente vai bater um papo hoje sobre a vida, a verdade e as coisas do nosso querido coração aí. Canal LBTV, pra quem não sabe, aí trata sobre animes, um monte de coisa boa, tá ligado? Hashtag nosso Thunder aí, meme comunista. E você que está vendo no YouTube ou está ouvindo no Spotify, isso daqui ocorre na Twitch, normalmente às quinta-feiras, ao vivaço. E Thunder, seja muito bem-vindo primeiramente, né, cara? Meu querido amiguinho Thunder. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Espero abrilhantar a conversa aqui, espero que seja bacana. E espero que o pessoal goste, né? De saber um pouco mais sobre as maluquices que eu faço. E é isso aí. Vamos fazer entretenimento aqui. Vamos fazer entretenimento. Cara, já quero começar com um negócio que eu fiquei de te perguntar e não te perguntei. Qual que foi o rolo do canal no YouTube lá, mano, que deu de ser excluso? Que a gente até conversou pelo grupo, mas entrou o Rick falando coisa, você, aí tipo a conversa vral e eu... Canal YouTube. Não, sim, mas eu não lembro exatamente qual o porquê que gerou tudo e o porquê que vocês ficaram sem o canal. Ah, que a gente tomou strike do Projeto LB? Isso. Então, o YouTube, como sempre, simplesmente destruindo o nosso canal ou dando uma série de problemas pra gente, porque diretrizes de direitos autorais do YouTube é super bagunçado, a gente tomou 3 strikes em seguida, perdemos o canal, não teve santo que me fez recuperar aquele negócio. E é isso, simplesmente perdemos mais de 5 anos de conteúdo ali dentro, mesmo que não seja o canal principal, ainda era o canal secundário, então tinha, sim, horas e horas, de meses, anos de gravação ali, seja gravação de coisas que hoje a gente faz em formato de podcast, que é o Chá de Trovão, lives que a gente fazia com o pessoal que era inscritos, mesas de RPG, assim, foram perdidos, assim, um mar de conteúdo mensurável. Só de análise que a gente fazia de final de temporada, ou de primeiras impressões a cada temporada de anime, foram mais de 100 vídeos, fácil. Cara, eu tô perguntando porque eu lembro que, cara, quando bateu isso foi... Imagino como é que tenha ficado sua mente, né, nesse meio tempo, porque realmente é uma vida de trabalho, tá ligado? Vocês lutaram tanto pra deixar o negócio lá. Lembro de ter conversado com o Koema e com a galera e eu não tava com tempo pra parar. Você lembra dos BO que eu tava também na época e não tinha muito como conversar, por isso que eu já tô te perguntando pra gente já jogar as claras aqui, já ver as coisas. Como é que tá a situação atual? Vocês ainda estão sem? Já era mesmo? Já era, cara. Eu não tenho nenhum tipo de expectativa de conseguir ele de volta. Já tentei entrar em contato com um monte de pessoa, ninguém me respondeu. Todo mundo deu as costas pra mim de qualquer pessoa que poderia pelo menos me dar alguma luz. Então eu falei, quer saber? Deixa, vida Vou que fazer segue. o quê? Eu vou só velar o corpo e a vida que segue. E, bem, fica, eu não diria nem um aprendizado, mas a... Frustração. Sabe, a injustiça, sabe? É só isso que fica. Sim. E agora tá chegando o bagulho, né, aqui também na Twitch sobre Content ID, mas eu já até entrar nesse mérito, porque tem muita gente falando, não, agora não pode. Cara, nunca pôde, velho. Essa que é a parada, tá ligado? Nunca pôde, chat, nunca pôde. Nunca pôde, E a parada toda mano, a gente meio que fica refém das coisas
e não consegue criar conteúdo usando coisas de terceiro, a não ser que você faça um conteúdo original. Então, exemplo, o Thunder tá assistindo um anime lá, que legal, que bonito. A gente vai, analisa, adiciona comentários, e em teoria, isso daí deveria se chamar fair use, você tá ligado, né, Thunder? Uhum. Porque você tá adicionando conteúdo a um conteúdo existente. Então, é um conteúdo original. A ideia toda é, cara, a... tem gente que tava falando que, ah não, agora ferrou, agora não sei o que lá, mas por quê? Porque tinha gente fazendo live de música e de filme full time. Tipo você assistiu Odeio o Chris, todo mundo odeia o Chris no YouTube. Tem aquelas lives de 24 horas, não sei se você já viu isso daí, Thunder. Já, ixi, Então, clássico. não pode, gente, não pode. E, tipo, aqui você tá conseguindo lidar como com isso? Fica tranquilo, pode mexer no Chrome à vontade aí. Não, é porque eu tô tentando, já que eu não consegui mexer na webcam, porque por algum motivo as configurações não estão indo, eu vou tentar pelo menos trazer um pouco minha gambiarra Green pra cá. screen. O green screen, isso daqui é uma tristeza, porque basicamente eu coloco um tripé aqui atrás de mim, Você quer que eu mexa na sua câmera aqui? Pera aí. Porque eu consigo fazer isso daqui, olha lá na live, lá, ó, Thunder, ó. Ó. É que eu tô tentando. Se você. Ah, tá. Já dá pra cropar um pouco só pra tentar só preencher tudo verde. Ah, agora sim. Dá pra jogar um pouquinho pra cá e eu GG. Agora sim, agora sim. Ficou feliz agora? Tá mais tranquilo? Agora é melhor. Beleza, então. Mas, de qualquer forma. Nossa, eu perdi até lindo o raciocínio, caralho. A gente tava falando das coisas da Twitch, sobre... Ah, sim. Cara, assim, tem gente que obviamente não usa o bom senso e abusa de, digamos assim, não brechas, mas de fair use, vamos dizer de uma forma normal, sabe? Porque, sabe, eu não vou ser a primeira nem a última pessoa a tentar fazer conteúdo de anime no YouTube ou na internet em geral. Sim. Só que aquele negócio, cara, se eu tenho uma mente muito simples, né? Tipo, um pensamento muito simples pra isso. Se eu posso, eu acho que todo mundo pode. Se eu não posso, ninguém pode. Sim. Tipo, é simples. Sim. Se eu tô vendo alguém que tá fazendo alguma coisa que na teoria é correto ou é permitido, eu também farei. Sim. Então eu acho muito injusto eu ser punido e outras pessoas continuarem fazendo. Sim. Assim como também eu acho injusto eu conseguir e outras pessoas não conseguirem também. Exatamente. Então, assim, nesse sentido, cara, ou vale pra todo mundo ou não vale pra ninguém. Exatamente. E é uma coisa que aqui na Twitch eu tô vendo que funciona. Porque se o Pato Papão pode ver anime e fazer comentário e brincar com a galera, por que eu não posso? Exatamente. Sabe? Por que alguém que, tipo, ganha a vida há muito mais tempo e tem todo um império aqui na Twitch, não só ele, mas tantas outras pessoas, no sentido de estar tanto tempo e ter uma galera que acompanha, eles podem, porque eu não posso, sabe? E é aquele negócio que o YouTube não tem isso, sabe? Eu vejo um canal postando um vídeo, ganhando centenas de milhares de views, Sim. com um anime na tela, e aí eu faço a mesma coisa, eu tomo strike, eu perco meu canal por causa disso. Sabe, qual é o peso e a medida? Qual é o negócio disso? Então, porque eu sou menor ou porque eu gero menos visualizações eu não posso, e quem gera mais visualizações pode? Sim. Que tipo de medida é essa, sabe? Eu não entendo. A relevância do que você tem influencia no que você pode fazer ou não, né? Essa que é a questão, né? Caralho, eu não vi nenhum tipo de descrição ali no YouTube que a partir de tantas visualizações você pode fazer material que seja sensível, mas a gente vai passar um pano porque, tá tudo bem. Você pode porque você tá gerando inscritos e gerando visualização, gerando dinheiro e fazendo o nosso AdSense render. Quem não é, aí que se foda. E outra, tipo, no próprio YouTube, cara, eu já me fudi tanto, mas tanto por causa desses negócios, que eu tô vivendo um período muito interessante no YouTube, que eu fiz o seguinte, eu fiquei mais ou menos até o começo desse ano sem postar poucas coisas, ou assim, fazendo uma coisa aqui ou outra ali, e assim, ficou um bom tempo num marasmo ali dentro do canal. Sim. Aí agora, faz o quê? Um pouco mais de um mês que eu comecei a fazer vídeos diários de vlogs, então, tipo, são assuntos mais de conversa, onde basicamente a minha cara, essa webcam
de qualidade duvidosa, e um pano verde que não dá nem pra fazer chroma key, falando com o pessoal e tocando uma música super baixinha de fundo, e isso não me dá, teoricamente, direitos autorais nenhum, então tô mais tranquilo. E tá sendo uma coisa super engraçada, porque diariamente eu tô vendo que eu tô perdendo inscritos. Sim. Tipo, até virou um meme com o pessoal, né, que acompanha, que a gente falou, rumo a 100k, vamos ganhar a segunda placa de 100k, porque eu cheguei a 300, agora eu vou voltar pra 100 e ganhar a placa de novo. Porque, assim, não tem métrica. O meu canal, ele tá completamente destruído através do algoritmo. Eu sei que por mais de anos tomando strikes, teve anos, acho que lá pro meado de 2017, 2018, eu tava lidando com quase um strike por mês, onde eu pegava e conseguia e tirar o strike, porque eu provava que eu podia usar aquele conteúdo, e dentro desse tempo todo, isso foi manchando o canal, foi manchando ele, e eu sei que hoje ele tá numa lista negra, que ele não cresce de forma alguma. Sim, ele vai ser recomendado, né? Não, ele nunca vai ser. E eu tô vendo isso agora, porque eu tô fazendo conteúdos que teoricamente seriam normais pro YouTube, um canal de relevância como o meu, teoricamente ele deveria ser engajante pelo próprio sistema de tagueamento e pelo próprio sistema de lançamento diário de vídeo, porque isso de fato é uma técnica que funciona no YouTube ainda hoje, e eu só tô perdendo inscritos. Aí você fala, até foi engraçado, esses dias eu olhei lá o YouTube marcando, nossa, você perdeu tantos inscritos nesse tanto tempo. Será que o seu conteúdo está agradando seus inscritos? Aí, nossa, teve até tipo um mini piripaque ali no meio atacando o YouTube nesse momento. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que nunca foi e nunca será dois pesos, um peso e uma medida. Exatamente. Sempre será dois pesos e duas medidas. Sim. E ainda mais que eu trabalho com esse tipo de material, não tenho o que fazer. Exatamente. Infelizmente a gente fica refém, né, mano? Fica refém pra caramba de certas coisas. E, só levando em consideração, sua câmera tá em 144p aí. Só. Você tá conversando comigo parecendo o encosto da Universal. Se você quiser falar que você tá possuído aí, tá safe. Meu Deus do céu. Mas, cara. tirando a brincadeira. Tá comigo. Tirando a brincadeira à parte aqui e etc, cara, eu comecei meu canal fazendo um conteúdo de One Piece, né? Tipo, não de One Piece, de música, né? Muito tempo atrás, 2012, 2013. Acho que até antes de bobear. Mas, não, 2010 eu fiz de música. Você lembra quando foi o último YouPix, Thunder? Puta, cara, faz tempo, hein? Porque foi no penúltimo YouPix que eu abri o canal pra poder falar de coisas tipo... não, vamos fazer conteúdo musical. Eu lembro que eu peguei e fiz um cover de Google Dolls, Iris. Falei, nossa, vai ser pica. E na época era o seguinte, 3 strike excluía tudo. Não tinha nem, tipo, conversa. E aí eu lembro que eu fiz o negócio, em 3 horas deu 7.000 views, e em 10 horas meu canal foi excluído pela Sony BG. Ai, cara, então assim, eu entendo, eu só fui ganhar vontade de produzir conteúdo depois de muito tempo, e eu fui falar sobre One Piece. Aí eu fiz alguma coisa, eu juro pra você que eu coloquei imagem e o bagulho não foi, o Thunder. Simplesmente não foi. Imagem teve direitos e já era. E aí todo mundo fala, Alan, faz vídeo de One Piece. E eu falo, tá, mano, eu gosto de falar de One Piece, eu gosto de fazer os negócios. Mas e aí? O que adianta eu gostar, eu jogar lá e não ficar o bagulho, entendeu? Eu não tô nem falando de monetização, hein, Thunder? Porque o meu teve parte do vídeo que precisou ser excluída por causa de coisa tosca, tá ligado? Então, assim, eu tenho um único vídeo, eu acho, não, tem acho que uns 3 vídeos de One Piece que sobraram no canal. Mas daquela época eu já tava nas lives, né? Então, tipo, meio que pra mim, eu comecei a trocar essa ideia mais ao vivo com a galera, né? E, velho, mano, eu fico imaginando uma coisa que eu sempre quis te perguntar, mano, eu lembro que foram momentos de vacas magras financeiramente, depois disso tudo, e como é que ficou a mente nesse meio tempo, tá ligado? Você tava em São Paulo ainda, né, quando rolou as primeiras tretas, tipo, de strike, aí depois eu acho que você já tava em Mogi quando caiu o canal, né? Não, eu tava em São Paulo Tava em São Paulo ainda? Cara, pra muita gente, 2020 tá sendo um ano de catástrofes. Uhum. Pra mim, 2020 tá sendo um ano excelente.
Uhum. Tipo, assim, comparado com 2019, que foi um ano trágico na minha vida, em todos Sim. os âmbitos, 2020 pra mim tá sendo um ano ruim, obviamente, porque Sim. tá sendo ruim pra todo mundo, mas Uhum. não tão ruim quanto foi 2019, cara. Porque 2019, olha, sinceramente, eu pensei que eu ia começar a ter algumas crises e problemas de saúde que eu teria muito mais, que eu teria muito mais dificuldade de lidar, porque eu tava tendo problemas, assim, seríssimos em muitos aspectos, cara. Sim. Crise de ansiedade e até síndrome de perseguição foi um negócio que, tipo, foi tranquilo. Foi Uhum. tranquilo perto de tudo que tava rolando, e tantos outros BOs que eu vivi ano passado, foi um ano, assim, horroroso. E aí, juntando todos esses problemas, só foi Aham. mais um montinho desses tantos problemas que É o trouxeram pra famoso. minha Não, cabeça. já tô no fundo do poço, né? E começam a jogar água no poço. Ah, É, é, começa a cair água de cima e tacar fogo embaixo. Aí você fala, caralho, fudeu. não, eu lembro que eu tentei conversar com você umas 2, 3 vezes. A única vez que a gente conseguiu conversar foi no Meme Maker secreto. Né? Lembra? Saudades, inclusive, de juntar a Nossa, galera pra poder fazer isso. sensacional, cara. Foi sensacional. Mas no Meme Maker secreto eu lembro que você já tava um pouquinho melhor em algumas questões. Mas eu lembro que você passou muita coisa. A gente mandava mensagem, tipo assim, você respondia: Cara, tô levando do jeito que dá, tá foda, não sei o que lá. E às vezes a gente sabia alguma notícia sua ou pelo Coema, ou pelo Mamed, ou alguém que tava em volta. Que ainda teve o menino Raimundinho. É. É, também teve todo o meme do que Ah, ia. rapaz. Eu posso dizer que o que eu pude contar, literalmente, o que eu posso contar é a ponta do iceberg, cara, Uhum, porque tem tanta coisa que rolou e ainda está rolando que, sim, tipo, parece filme de Hollywood, cara, porque eu vivi umas coisas assim e falei, meu Deus do céu, jamais imaginei que eu iria viver e ter contato com coisas assim que você fala, caralho, isso parece um filme, velho. Parece sim. um filme de tanta desgraça e tanta tragédia Uhum, de pessoas que estão em volta de você que faz umas coisas tipo cavernosas e fala, caralho, de repente a ideia de Illuminatis e todo mundo ser reptiliano não é tão longe, cara, porque sim. algumas pessoas que estavam perto de você por tantos anos e, sabe, você Uhum. tinha um contato tão grande, de repente viram assombrações, sabe? Viram coisas que você fala, caralho, mano, Thunder, eu só, nunca imaginei. só falando, mano. Galera, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando o carro do Chaves do Churros aqui na frente. Cara, não teve muito o que fazer. Mas, cara, de verdade, assim, eu fiquei preocupado pra caramba. Coema ficou preocupado pra caramba. E a gente não conseguia meio que entender muito o que tava acontecendo. E eu falei, mano, pro Thunder não tá conversando, não tá falando, deve ter muita coisa rolando ao mesmo tempo. Que a Uhum. gente, a gente se fala não com muita frequência, mas quando a gente também pega pra conversar, normalmente a gente já faz o que tem que Ah, fazer, sim. já, tipo, falar, ó, aconteceu tal bosta, tal bosta, tal bosta, aconteceu isso e isso. Beleza, agora vamos falar de coisa boa, tá ligado? Não, cara, isso daí, tipo, inclusive, pros brother e tal, eu já até contei bastante coisa do que rolou pro pessoal que é mais próximo de mim, e contei, expliquei toda a situação de São Paulo, que foi, sei lá, um arco da minha vida que eu falei, meu Deus do céu, cara, é o arco de tragédia, é esse momento que começa a Uhum. aparecer Death Flag na cabeça de todo mundo morre, Sim. basicamente, vira o arco de Akame ga Kill. Nossa. Tava Pegou quase pesado. acontecendo isso. Uhum. Mas um dia eu sento e explico com mais calma, porque o bagulho é louco mesmo, cara. Uhum. Meu Ainda tem Deus. coisa correndo, eu não vou nem falar pra Ixi, você ficar fazendo, né? Não, era mais ixi, pra saber mesmo como é que tava rapaz Thunder, entendeu? ixi, Que. cara. Não sei, sabe? Tipo, é aquele negócio. Eu parei de pensar nisso. Eu fui basicamente tacando o barco, né? E tocando o barco, e tacando ele também. Sim. Porque se eu continuasse pensando nisso, não tinha como, cara. Tanto que eu tentei, vamos dizer assim, tirar férias no começo do ano, Uhum. tirar umas 2 semanas para ficar com a minha namorada e tal. Ela Uhum. mora em outro estado, então Sim. viajar e tudo mais. Foi bem, inclusive, que bom que foi antes de explodir todo esse negócio de pandemia, Sim. então não deu tanto problema, pelo menos em questão de ir para viagem. Uhum. Mas, cara, enquanto eu tava lá, tava ainda estourando umas bombas que eu falei, cara, eu vou surtar. Sim. Mesmo aqui de longe, eu ainda tava com a cabeça, tipo, porque eu falei, mano, essas 2 semanas passou tão rápida e foi tão
tão pesado pra minha cabeça que eu falei, puta, descansar que bom nada, né? E a gente tá tocando o barco aí como dá, Sim. porque se eu parar muito pra pensar, não funciona. Então é Aham. aquele negócio, você acorda, você toma um choque de adrenalina, faz o que tem que fazer, porque se você ficar pensando muito, você não faz nada. Certo, cara. E pior que é isso. Uma coisa que eu queria perguntar pra você. Eu sempre. Ó, eu vou falar um bagulho. Eu não recomendo nenhum relacionamento à distância, mas não sei como o Thunder faz funcionar essa desgraça. Qual o Olha, não é que eu segredo? faço, não é que eu faço funcionar, é que agora está funcionando, Ah, sabe? Agora, entendi. agora que eu tenho a Aline na minha vida que funciona, porque o meu Aham. amigo, Pensei que você ia um falar, amigo, uma giromba de de não, 300 também, quilômetros, alcança daqui meu, lá. oxe, ô louco, caralho, tá ligado, rapaz, muito bom. Cara. Não é bem, não é assim, não. É que, tipo, o amigo de um amigo meu já teve muitos problemas de relacionamento à distância, Aham. sabe? Você me conheceu nessa época, Sim, lógico você que sabe conheci. essa história. Um amigo de um amigo meu, gosto muito Amigo, do. um Aham. amigo do Não, amigo tô meu, tipo, ligado. Gente ele boa, viveu, inclusive. porra, cara, esse cara é drogado, velho. Ele teve um relacionamento mais de 5 anos de distância, que, rapaz, ele pagou todos os pecados da vida dele, sim. Hoje em dia ele tá com saldo positivo no karma, Sim. porque o negócio foi louco. Então, realmente, a relacionamento à distância é um bagulho Uhum. maluquíssimo, cara. Maluquíssimo. Sim. Eu conheci a Dita Cuja, né? E, mano, dá pra saber que vocês tipo, é Você muito bom. chegou a Sim, ela conhecer? veio no Meme Maker, não veio? Não? Eu lembro que teve um churrasco lá que a gente foi. Foi. Caraca, não, não. Veio. Veio. Veio? Aham. Caraca, Alan, conheço você, tipo, há muito tempo então, cara. Pra caramba, a gente se conhece Nossa, 2016. Acho que foi 2016. 2000. Cara, eu não tenho mais noção de tempo, juro pra você. É, porque, Eu ó. juro. Eu esqueci, cara, eu juro pra você, eu esqueci muita, mas muita coisa que aconteceu nessa época Uhum. de problemas com o ser em questão. Sim. Mas eu não lembrava que, tipo, eu cheguei tipo, a conhecer uma galera nessa época complicada. Cara, a gente. Você quer ver um bagulho pra você ter uma métrica? Você lembra que a gente apresentou o palco do Up 2017? Que a Caralho, gente falou é? de anime, que ainda tava caindo o mundo e o Rick fez o vídeo do. Sim, sim, não, Então, 2017 eu sei, mas 2017 a gente já era amigo, a gente já tava no palco falando caralho, bosta mano, junto já. o tempo voa, irmão. Então, por isso que eu tô falando. Eu lembro que teve um churrasco na casa de vocês lá, que era de esquina lá, que tinha aquela casarona lá, que a gente foi todo mundo. E Nossa. eu lembro dela aí, que você ainda ficou, tava mais ausente porque não sei o que lá. É só fazendo assim, ó, pro Thunder. Tô ligado, Thunder. Caraca, mano, eu juro pra você, velho, eu não vou lembrar. Eu não vou. Uhum, Tipo, inclusive, eu fiz questão de esquecer muita coisa desse período. sim, Porque foi muito louco, cara. Eu tive um problema, sim. O amigo do amigo meu, ele teve um relacionamento de mais de 5 anos, né? De distância. sim, sim. Assim, relacionamento de distância. Grande Geraldão, E, Geraldão é gente boa. e assim, foi bem na época que ele tinha terminado a faculdade. Aham, E ele ficou, tipo, 6 meses ainda em Americana. Eu estudei lá na sim. FATEC da Americana. Eu não, amigo do amigo meu. Não, foi lá que você conheceu ele, pô. Exato, exato. Ah, muito bom. E foi mais ou menos nesse período que ele tinha terminado e ele meio que voltou nesses esse período de 6 meses, Sim, porque foi no final desse período, foi no começo de 2015 que eu fiz o canal. Eu acho que era isso. E sim. foi bem nessa época que tava voltando. Tipo, e aí a gente ficou, tipo, um ano, meio ano, não sei quanto tempo mais. Uhum, Mas foi um período caótico, porque foi bem o começo do canal, o começo que eu entrei na LBTV também, sim, e alguns problemas da minha vida, da vida pessoal dele, tava rolando também pro trampo. E sim. aí meio que embananou muito esse momento da vida. Então foi um começo estupidamente conturbado. Tanto que, vixe, velho, tive Nossa, tanto problema que. Problema pessoal que foi vazando assim, pro âmbito profissional ali, que foi um sim. negócio maluco. E só foi, sabe? Por isso que nessa Uhum, época eu fiz questão de esquecer muita coisa, uhum. né? Porque foi Uma embaçado. questão de sanidade.
Foi, cara, Eu sei. foi mais de 2 anos de psicólogo pra Cara, tentar sabe, consertar a sabe cabeça. qual que é o problema? Esse seu amigo do seu amigo aí veio Ah, conversar sobre isso comigo e com a Paquita num happy hour. Não sei se ele. Eu lembro, isso eu lembro, isso eu lembro, isso eu Então. lembro. E aí eu cheguei e falei, sério mesmo, cara? Não, você tá de zoa. Aí ele falou, cara, é isso, não sei o que. Eu falei, tá, então tá bom. Eu falei, respeitei o amigo do meu amigo ainda. Eu ainda Não, aí, falei, velho, rapaz, aí eu, nesse. Tem caroço nesse angu aí, velho. irmão do céu, Nossa. eu tive tanta, cara, foi tanta treta. Eu deixei, tipo, eu briguei com família, com amigo, com Deus e o mundo, porque, Hum, assim, eu fechei a visão da minha vida, cara. Eu pedia permissão pra sentar, pra comer, pra dar a pata, sabe? aham, Dar pata, deita, rola. sim, Era problemático, cara, era problemático. Eu perdi a noção do meu eu. sim. Tanto que foi muito tempo de psicólogo para renortear a minha mente. Chegou num negócio maluco, cara, que eu comecei a viver, digamos assim, realidades paralelas, que eu meio que criava verdades Uhum. para meio que dizer que eu estava certo. E Sim, pra meio que fazer eu me. sentido as atitudes que você tava tomando. Você tava criando Exato, porque meio que eu tava. justificativas. Exato, e aí eu fiquei um bom tempo mentindo pra mim mesmo e eu não sabia mais quem era eu. Eu Sim. cheguei num tempo, cara, que eu falei, porra, você quer pudim ou você quer brigadeiro? Eu gosto muito de pudim, mas eu pedia brigadeiro porque, sei lá, Era condizente com a meu. história e com a formação, o cenário que você tinha feito na cabeça. Exatamente. Então, tipo, eu tava mentindo pra mim mesmo, sabe? Eu não Uhum. sabia mais quem eu era. Sim. Eu tava com valores completamente distorcidos. Eu falei, meu Deus, isso não tá certo. Não tá Uhum. certo. E foi um negócio louquíssimo, cara, louquíssimo. Foi um período super conturbado, tanto na época que eu, tipo, terminou de vez, tanto Uhum. quanto a gente tentou de novo, porque naquele período que eu ainda tava em Americana e, tipo, tava nesse negócio de vai e não vai, cara, eu Uhum. tava esfrangalhado sentimentalmente, com um monte de problema de república, terminando a faculdade, não conseguindo trampo. Uhum. Nossa, velho, a cabeça tava a milhão. Tanto Uhum. que foi um momento da minha vida que eu precisava sair todo final de semana pra, tipo, pra fazer qualquer coisa, porque senão eu surtava, Uhum. cara. Eu comecei a ter um monte de amigo de rolê assim que eu falei, mano, eu preciso sair sexta, sábado e às vezes até domingo pra, tipo, pra Sim. não ficar em casa. Porque eu estava surtando. Foi daí que conhecemos nosso querido Thunderzinho dos Karaokessons. Não, foi um período que eu estava em Americana, foi esses 6 Não, meses mas que eu eu tô falando, estava foi em daí que você Americana. começou, porque eu lembro que uma vez que a gente trocou ideia, você falou que antes era mais fechado, tá ligado? Com as coisas. Ah, E aí você teve uma época da sua vida, foi a segunda-feira. Uma época da minha vida eu tive que sair, e quando eu saí, eu comecei a me enturmar melhor e etc. um pouco, meia verdade, porque, tipo, de fato, por estar saindo, eu ainda tinha essa possibilidade de ter esse contato com o mundo externo, Sim. mas não era que eu fazia isso da forma correta, sabe? Ainda Aham. eu era super introspectivo e por mais que eu saísse bastante, ainda foi uma época que eu tentei ainda. Cara, eu cheguei em balada funk, velho. Caraca, Thunder. Eu cheguei assim, eu tinha um brother que trabalhava na escola que eu dava aula, ele era vendedor, ele era DJ, e ele me chamou pra ir pra umas baladas, tipo, você fala, não, a balada não era feia, Não, tipo, era um lugar eu decente e tal, sei. mas Mas é chega uma de coisa que eu três, não te 4 horas imagino. Eu só não te chega, imagino. Se bem que eu te é, imagino sim, porque a gente tem um Tenkai pra contar a história não, aí. tem, mas cara, aquilo lá é completamente diferente, Não, você eu tá com sei, seus sei. brothers, você Aham. tá num contexto, tem Não. contexto ali, Aham, sabe? entendi, mil grau. Aí, agora, quando você vai numa balada onde você conhece só o DJ, o cara tá trampando o dia inteiro, e você basicamente vai na mesa de som só pra pegar vodka com ele, porra, você não. Você tá ali, sabe? Você fala, porra, legal, eu tô numa balada ouvindo funk, sertanejo, Uhum. e coisas que obviamente eu não gosto. E Sim. eu não sou uma pessoa que fica bem bêbada. Inclusive, eu descobri que é até. Biologicamente, eu sou uma pessoa correta quando eu estar bêbado, porque álcool é algo depressivo.
Não é tipo, uhul, não. O álcool, ele não Uhum. faz isso no seu corpo. Se você acha que você bebe pra você ficar feliz, não. Você bebe pra ficar triste. Aham. Porque o álcool tem esse efeito biológico no seu corpo. E aí, esse é o efeito correto que funciona em mim. Então, tipo, chegar 3, 4 horas da manhã, eu não conseguia mais beber, porque eu já tava ficando tonto, com dor de cabeça, tava tocando Uhum. funk, eu tava perdido no meio do lugar. Falei, mano, vou começar a filosofar sobre a vida aqui. Uhum. E foi, tipo, uma experiência ridícula, cara. Ridícula. Sim. Não, cara, é isso que a gente acaba aprendendo, tendo os tropeços da vida. E, cara, eu sei lá, eu tenho muita, mas muita recordação, assim, de. É que eu nunca fui um cara de beber pra ficar louco, né? Uhum, Meu negócio sempre foi tipo assim: se eu gostar de beber alguma coisa, eu vou beber porque eu gosto, mas não uhum. pra ficar torto. Ah, sim. E aí, eu tava, você falando disso, assim, eu consigo me ver em certas situações onde eu acho que eu fico mais pensativo do que feliz, que nem a galera fala. Nossa, Eu, cara, eu eu me viro. avaliando. Então, pra mim é assim, cara. Eu fico uma pessoa extremamente depressiva. Eu viro Shinji de Evangelion quando eu Aham. bebo. Eu quero me excluir no meu canto, ficar depressivo, chorar, e é isso, Eu cara. não, eu Porque já viro o cara artista que tem que vender a arte na praia, tá ligado? eu não, cara, Ah, eu não, cara, fico, que fico isso, depressivo. cara. Você tem que fazer as coisas. Acho que eu fico nessa pegada mais assim, cara. Mas também teve dias em que a gente bebeu de zoas, por Ah, não, bobeira. mas. Mas aí Cara, mas tava entre amigos e outras é questões. outro Que contexto, nem a cara. Quando gente você. podia citar aqui o evento da Renault? Podia. O evento da Renault? Aham, no Salão do Automóvel pelo Space. Puta vida! É, é, Eu podia citar é, aquilo? Podia. é. Eu podia citar a disputa de Heineken dentro do YouTube Space? Podia. Vou citar? Mas é contexto, cara, contexto! Contexto. Não, porque assim, uma coisa que, pra mim, tipo, a bebida pra mim é o seguinte: Hum, é algo que eu faço socialmente e eu não faço pra passar de limite algum. sim. Eu acho legal a sensação de você estar um pouco mais fora da realidade, assim, seu corpo está um pouco mais dormente e sua Aham. mente está um pouco mais livre para trabalhar. Sim. Mas quando você tá isso num contexto legal, quando você tá com amigos, você tá conversando, você tá querendo se Com a divertir, galera do extravasar, bem é uma fazendo coisa legal. uma Pô, baguncinha. de fato, a diferença é que você tá numa balada tocando funk às 4 horas da manhã e você tá sozinho ali, você olha pros lados Estandão e lá fala, só meu assim, ó. Deus do céu. Não, Tchan, todo mundo tchan, tchan. fritando e você tipo, caralho, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Sabe, eu vou cortar os pulsos, porque, meu Deus do céu, não dá. E aí a Uhum, música começa a entrar no seu cérebro, você quer morrer. É diferente, sabe? E outra, uhum, quando eu tô com os amigos e começo a beber, eu não chego a passar do ponto, sabe? E outra, aham. quando eu passo, o meu corpo ele é muito objetivo nisso. Vai Eu dormir. pego, ou eu vou dormir, ou eu passo mal. Tipo, Aham, eu nunca apaguei de, tipo, puta, cara, não sei o que eu fiz aquele outro dia. aham. Nunca fiz isso, nunca fiz isso. Eu já vi os dois casos, isso que é engraçado. Pode crer. Mas o fogo é assim, mano. Eu não sei se tem esse lance de tipo assim, quando você tem um familiar, um pai ou mãe que é alcoólatra, isso daí aumenta a sua tolerância. Não sei se é real, tá ligado? Mas Eu. pra eu chegar ao estado de ficar a ponto de vomitar ou algo do gênero, putz, cara, é muito raro, muito raro. Acho que só teve uma vez que eu fiquei nesse estado, mas eu não cheguei a vomitar. E quem foi cuidar de mim foi o Miura, ainda. Nossa senhora! A gente foi no Samurai, tá ligado? Uhum. Foi aniversário de alguém, eu não lembro de quem que foi, velho. E eu tava bem, mas ao mesmo tempo o estômago tava embrulhando, porque a gente tinha bebido mais do que comido, tá ligado? Uhum. E aí eu tava meio mal e o Miura ficou lá comigo, lá, mal cota. Miura, mal amor. Inclusive, tem que trazer o Miura aqui pra bater um papo também, cara. Mas com certeza, o Miura é um cara incrível, cara. Nossa, eu tô devendo um enorme favor pra ele, porque foi no ano passado. Eu tava numa época estupidamente quebrado, sabe? Cara, eu abri falência 100% no Sim. final do ano passado, por Uhum. causa dos problemas de São Paulo. E teve o show do Stratovarius. Sim. Ele falou, cara, você quer ir? Eu falei, mano, eu não quero que você gaste pra me levar no show. Ele falou, mano, esquenta não, você vai. Aí ele foi lá, me deu ingresso, tipo, foi um dia
absolutamente fantástico, tipo, deu pra extravasar Uhum, demais, eu tô devendo muito uma pra ele, cara. Nossa, porque sim. ele fez um negócio assim de outro mundo, cara. Nossa, Uhum. é absurdo, absurdo. O Miura Não, é um cara Miura incrível. é outro, tá em outro nível. Eu lembro que uma vez a gente começou a debater, né? Porque ambos guitarristas, né? Aí, não, que Petruc, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, beleza, entrou um terceiro cara que eu não sabia quem que era. E começou a falar um monte, mas cagar regra, cagar regra. Eu já tava querendo cortar no meio e o Miura é muito paz, tá ligado? Ele é muito paz. Ele só dando risadinha assim, né? Então, né? Aí chegou uma hora que eu falei, ô Miura, vamos pegar um negócio ali, mano. Deu um perdido no cara. Falei, mano, não vamos mais discutir perto de alguém que, pelo amor de Deus, tá ligado? É fogo, mas voltando ao contexto aqui. Inclusive, um forte abraço, Miura. Um forte abraço Miura, aí. Miura do maravilhoso, Miura Miura. Gen, como vocês preferirem aí, pra quem não tá entendendo. E, mano, outra coisa que eu queria trocar ideia com você é animes, né, mano? Pra gente sair um pouco dessa praia tão pessoal um pouquinho. Thunder, me perguntaram um bagulho hoje que eu fiquei numa imparcialidade, porque eu gosto muito de One Piece. Uhum. Eu gosto muito de Berserk. Eu gosto muito de muita coisa. E Hunter x Hunter também. E aí vieram pra falar pra mim qual que é o melhor. O melhor não, mas o anime com as melhores backstory. Eu falei que One Piece, porque, mano, uma é mais linda do que a outra, de cada personagem. Só que eu não acho justo com Hunter x Hunter. Que tem o lance do clã do Kurapika, tem a família do Killua e etc. Eu falei, mano, eu vou perguntar pro Han. Isso porque eu ainda não citei os Vongola, porque se fosse falar do. Se a gente entrasse Katekyo Hitman Reborn, cara, nossa, eu ia ficar mais hypado ainda. Você tem algum, assim, que você fala assim, porra, mano, o autor dessa desgraça manja de backstory e, mano, as backstories dos personagens são perfeitas, velho. Cara, eu consigo até dar uma costurada por fora, porque é muito fácil você ver Battle Shonens que fazem isso. Então você Sim. tem Hunter x Hunter, você tem One Piece, você tem Naruto, você tem. Não, Bleach não faz isso, mas enfim. Uhum. Bleach não faz nada. Sim. Mas você tem muitas dessas histórias que elas não apenas precisam ter muita informação, mas como ela precisa usar muito o tempo dela para fazer outras coisas, porque essas obras são gigantes e elas precisam popular a história de personagens, Sim. de narrativa, de lore de mundo, de Uhum. mitologias e coisas do tipo. Então, Contexto. contexto! Contexto! Então, assim, quando você pega obras assim, obviamente o autor vai precisar fazer tudo isso. Obviamente você tem tanto em Hunter x Hunter quanto em One Piece que eles são muito bons em fazer isso. Sabe? Uhum. Eles têm essa premissa, eles pegam a ideia e vão a fundo em fazer isso, porque é uma habilidade deles em fazer essas histórias Sim. funcionarem. Mas recentemente, até um anime do ano passado, ele me mostrou que você construir mundo e construir uma narrativa sobre o mundo e construir esse mundo fantasioso de uma forma completamente diferente Aham. e rica tanto quanto, não Uhum. apenas em personagem, como o próprio ambiente, é Uhum. Vinland Saga. Vinland Saga foi um anime, assim, surpreendente do ano passado, Sim. que ele tem uma capacidade de construir o mundo e contar a história daqueles personagens, não como uma saga, eu vou ver a saga desse personagem, eu vou ver a saga do príncipe, vou ver a saga do Sim. Thorfinn, do Torquay e outros personagens. Não, ele fala, cara, eu vou criar esse mundo para todas as histórias e todos esses personagens fazerem essa via de mão dupla, onde o mundo importa e o Uhum. personagem é uma consequência daquele mundo. Sim. Então, assim, depois de ver Vinland Saga, eu fiquei tão embasbacado como ele consegue fazer isso e como você consegue construir um mundo que ele junta personagem e junta o contexto de tudo que eles vivem, que é algo Sim. fantástico. É Uhum. algo, assim, sem igual. Uhum. Então, assim, para dar uma guinada, uma bola curva a essa pergunta, eu com certeza indico Vinland Saga como uma obra que ela sabe falar sobre contexto, sobre mundo, e Uhum. fazer personagem ser consequência do mundo, mundo consequência de personagem, e a ação daqueles personagens importa para o mundo, porque uma única escolha muda completamente Sim. todo o background que ali existe. Uhum. Não, cara, é bom eu ter essa perspectiva de que você tem, tá ligado?
Eu ainda não peguei pra ver o Vinland Saga, porque eu tava vendo em algumas coisas em live. Inclusive, estou assistindo o Kuroko no Basket pela terceira vez, né? Jesus. Eu gosto. Não adianta, eu gosto. Madoka, cuide da sua alma, cara. Cara, eu gosto, não adianta falar, velho. Tem umas coisas que eu gostei que todo mundo odeia, velho. Não, eu acho tranquilo, cara, porque, Uhum, assim, eu nunca vi Kuroko, então não posso nem falar, mas é o meme, é pelo meme. uhum. Não, pior de tudo é que assim, a gente tem dois extremos. Eu tô já terminando a terceira e, tipo, só vai ter o filme após, né? Uhum. Então, tipo, chega os caras que falam, nossa, o melhor anime de esporte. Aí sempre tem o cara que vai chegar e falar, nossa, não assiste essa bosta não, vai assistir Haikyuu. Tá ligado? E eu E sei ele que tá certo. Haikyuu é bom. Ele tá certo. Não, eu sei que Haikyuu é bom, tá ligado? Só que, tipo, tem a mesma coisa, Attack on Titan, eu não consigo assistir. Eu sei que o anime é bom, mas não me despertou interesse, tá ligado? Continua assim, Então, tá bom. então. Tá tranquilo, tá tranquilo. E aí, meio que nessa daí viraram, ah, não, você tem que ver isso. Aí eu falei, mano, eu já vi bastante coisa até aqui de anime na minha vida, assim. Inclusive, eu Uhum. tenho que fazer uma anime list que a galera tá bem perdida no rolê. Eu preciso dar Mas. nota pro meu My Anime List, porque por algum motivo o pessoal falou, tá, você precisa dar nota. Beleza, eu abro meu My Anime List, mas tem mais de 500 assistidos. Eu vou dar nota pra 500 anime. Um dia, Uhum. quem sabe? É o sommelier de anime, grande Thunder aí. A gente se esforça, né? Tem um pouquinho de Helsing, um pouquinho de Berserk. Não, pior de tudo que não tem Berserk nem Hellsing. Caralho, Thunder. Cara, tem muita coisa antiga que, por ironia do destino, eu acabei não vendo, mas eu conheço. Cowboy Hellsing, Bebop, Cowboy Trigun. Bebop Trigun. Trigun, eu vi o começo, mas eu conheço a história. Então, assim, tem algumas coisas que mesmo eu não assistindo, a Uhum. gente pega por tabela, porque você ouve por aí falando. O próprio One Piece eu conheço ele muito por tabela, porque eu nunca parei pra ver. Então, às vezes você vai meio que absorvendo uma coisa aqui e ali, porque você tem que fazer parte da comunidade e você vê. Sim. Então, são coisas que eu acabo devendo pra mim mesmo, porque, por exemplo, Monster eu sei que é um puta de um clássico que eu não vi Nossa, ainda. Monster eu tenho que terminar, mano. Eu parei, Uhum. tipo, no 40 e todos lá, velho. Mas é muito bom, é muito bom. Sim, Um que estão sim. falando pra eu ver, acho que é Terraform Mars, acho que é isso. Esquenta a cabeça com isso. Aham. Não, E Stein Gates não. também estão falando pra Não, eu Steins assistir. Gate é sensacional. Steins Gate é sensacional. Não, Stein Gates. Agora Steins Gate. Porque Terraformars é aquele negócio. Você vai ver um monte de barata bombada batendo num monte de personagem que usa inseto e animal pra modificar o corpo e é porrada comendo Uhum. solto. É da hora pra caramba. O problema é que chega na segunda temporada, eles mudam completamente o estúdio e o diretor e todo mundo que trabalhou na primeira temporada, que é excelente. Aí você Sim. pega a segunda, os personagens estão tudo torto na tela, um de PNG bugado e não tem Uhum. ação, e você fala, vai pro inferno. Eu não Sim. com essa merda. Aí Uhum. não vale mais a pena. Vai pro mangá, Sim. o mangá tá bacana. O mangá tá bem bacana. E me diz uma coisa, Thunder. Tipo assim, mano, como a gente disse, eu tenho aquele fanaticismo por One Piece, porque muito do meu caráter vem daí. Quando eu comecei a assistir, tipo, ele não tá. A saga acho que não tava nem no Chopper ainda, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu acompanho semanalmente há muito tempo. E. Cara, ele tem parte em tudo de que eu tenho de conhecimento, tipo assim, de empatia em muitas questões. Você tem algum anime assim, cara, que chegou a ser dessa importância pra você? Porque assim, a gente cresceu na época que tinha Samurai X, que tinha um monte de coisa boa, e o Hakusho na TV. A galera de hoje em dia não pegou isso daí. Não. Eles foram pegar Naruto porque hypou, tá ligado? E é isso. Hoje em dia até eu temo a dizer que assistir anime virou tipo um negócio mais modinha, porque na época que eu assistia, quem assistia era o Taco Fedido e tinha que apanhar. Ainda é. Ainda é. Aham. Mas, cara, eu acho que tem muito de vários valores que eu peguei ao longo dos anos, e principalmente na minha adolescência e infância, assistindo animes e tendo contato com coisas que eram de um contexto completamente diferente, sabe? Você pega, na época, Uhum. você tinha tanto Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Sim. Ball, esses bagulho todo, mas eu sempre gostava de mirar em coisas um pouquinho diferentes naquela época, porque eles me chamavam a atenção. Uhum. O próprio, por exemplo, Dragon Ball e Cavaleiros, eu nunca liguei muito desde sempre. Sim. Na época, quando eu via, por exemplo, um Sakura Card Captor ou um Samurai X, um Shaman Uhum. King, e tipo, me despertava interesses Sim. maiores,
porque não era só nego se batendo e se quebrando na porrada e sangue voando na tela, porque de alguma forma isso é legal. Eu gostava das histórias que eles contavam, sabe? Eu tive muita empatia, inclusive, com o Sakura Card Captor por conta disso. Eles tinham histórias, eles queriam passar mensagens, eles tinham um ambiente para falar de personagem de uma forma muito mais interessante. Você pega o próprio Samurai X falando muito sobre humanidade, né, da redenção de um assassino que quer tentar de algum jeito pagar por tudo que ele fez, mesmo isso sendo quase impossível, sabe? E você tem um contexto completamente diferente. Ou, por exemplo, o Sakura Card Captor que, era uma história de uma garota passando por uma série de aventuras e ela era uma garota, sabe? Era um contexto completamente diferente do meu. Então eram coisas que eu observava e ficava, tipo, todo espantado. Mas, sem dúvidas, um dos animes que mais foram importantes pra mim nesse sentido é mais uma bola curva que não tem nada a ver com a ideia, mas seria o Experiment Slam, que é um anime de 12 episódios. Ele é super experimental, ele é super único, ele é muito conceitual. É um anime super obscuro da época. E eu assisti ele na minha adolescência. E, cara, a forma que ele me jogava contra a parede e fazia muitos questionamentos morais e filosóficos, me deu uns cliques na cabeça. Tipo, eu comecei a pensar muito mais sobre coisas que talvez eu nunca parei para pensar, sabe? Ele me deixou muito mais crítico em muitos aspectos, tanto sobre o meu eu quanto sobre o mundo que eu vivia, que ele me ajudou a ter esse desprendimento de, sei lá, apenas pensar em coisas mais mundanas. E me despertou muito interesse em tentar conhecer um pouco mais e refletir mais sobre a vida de vários outros pontos. Então, Len foi algo muito importante, não só para me mostrar o que aprender sobre o senso crítico, mas também a me dar contato sobre coisas que geralmente eu não pensaria, de assuntos que eu jamais pensei sobre, sabe? Até de forma mais conceituais, mas mesmo assim ele sempre aterrissava por algum ponto que eu conseguia trazer para minha realidade. Então ele foi uma obra muito importante que me trouxe esse tato, essa ideia de pensar fora da caixa, e por um bom tempo ele me ajudou bastante a questionar, sabe? A tentar ver se aquilo era realmente da forma que eu via e como eu entendia a situação, tanto que isso daí foi um papel muito vital para mim como um todo, e ainda para mim hoje, sabe? Porque aprendendo essa ideia de como você criticar e você entender certos questionamentos e questionar certas coisas que para algumas pessoas podem ser óbvias ou mundanas, eu acho que é interessante. Então esse pensamento crítico como um todo, Len teve muita base para mim. Pô, isso é foda. Eu lembro que nessa época que a gente tá citando assim, eu vi o Akira, né? E o Akira quebrou minha mente um pouco, viu, cara? O Akira quebrou minha mente, que eu tava acostumado com o Goku, com o Fly, né? O Full Dragon Quest. Tava acostumado com as coisinhas mais de boa e o Akira vem com uma mensagem forte pra caramba. Na época o molecão, eu falei, caralho, mano, é isso, tá ligado? E aí, cara, eu entendo o que você tá falando. Eu lembro que ainda, nessa época, ainda eu pulei um pouco de assistir Hamameio e Inuyasha e depois de muito tempo eu fui assistir, eu falei, caraca, o bagulho era bom, por que que eu pulei, tá ligado? Mas na época ninguém assistiu o bagulho, eu acho que tinha aquele lance de você querer conversar sobre, né? Porque não tinha internet tão fácil pra você poder chegar e falar, ah, não, mano, vamos falar sobre o bagulho tal, ou baixar tal coisa. Tinha que esperar o horário bonitinho e fazer os negócios. Eu lembro que, tipo, quando eu estudava de tarde, saia correndo pra pegar os episódios do Dragon Ball, do Goku versus o Cell lá, né, mano? Aí teve Gohan versus Cell, o bagulho foi foda, tá ligado? Mas é bom ter essa perspectiva, cara. E aí, quando começou a chegar as coisas, eu tive a sorte que eu tinha um amigo que fazia fansub. E era uma fansub grande, entendeu? E aí ele mandava os DVDs pra ele em japonês, ele fazia a legenda, mandava pros caras de volta, eles mandavam pra ele conferir, eu ficava com os DVDs que ele conferia. Entendeu? Então, tipo, ele conferia o bagulho e eu tinha normalmente acesso mais rápido do que uma galera, tá ligado? E é muito foda, cara, ter essa perspectiva. Um negócio que eu queria trocar ideia com você, ô Thunder, e eu não sei qual que é o seu posicionamento sobre esse bagulho de cultura do cancelamento que tá rolando com muita gente, cara.
Cara, de verdade, eu tive um bate-papo com o Emerson, não sei se você viu que eu fiz Uhum. o gambiarra Eu, com eu, ele. eu vi, mas eu não cheguei a ouvir sobre. Aham. A gente meio que levantou muitos pontos sobre isso e, mano, pelo menos, eu penso que todo mundo tem direito à redenção, tá ligado? Uhum. Porque nem sempre o seu erro é intencional, por mais que seja algo cabeludo, que seja alguma coisa assim, tá ligado? Então, assim, a gente fez, inclusive já tá no canal lá, depois se você quiser dar uma olhada, mano, tá no canal. Tem no Spotify também, inclusive o seu também vai pro canal, vai pro Spotify. Depois, se você quiser, eu sempre tento deixar tudo mais certinho possível. Uhum. E, mano, eu tenho essa questão de redenção e etc. Lógico que, mano, que tem crimes e coisas. Mas se você parar pra pensar, a própria justiça dá essa margem do cara pagar pelo que ele fez e ao mesmo tempo fazer. Tem gente que gerando, cara, casos da pessoa tentar suicídio e coisa do gênero que é, tipo, pesado, tá ligado? Então eu Uhum. não Uhum. sei, cara. Eu e o Emerson a gente pensa diferente, mas numa linha de raciocínio próxima. E como é um bagulho muito atual e muito recente, eu queria saber, mano, o que você pensa dessas bosta aí? Porque, tipo, é foda. Eu sei que não pode passar as coisas impune, mas eu também não acho certo cancelar a galera, tá ligado? Uhum. Cara, é um negócio muito louco, porque eu já pensei bastante sobre. Porque, vamos lá, antes de vir a ideia do cancelamento, eu acho que a gente tem que entender dois âmbitos. Existe o âmbito legal, né, Sim. em âmbitos Aham. judiciais, tipo, criminalísticos e coisas que a lei resolve, Sim. sabe? Então, matou, roubou, lesou, coisas que são enquadrados dentro da lei, Uhum. eu não tenho competência alguma para dizer, porque eu não sou jurista, eu não sou advogado, eu tenho Exatamente. um pensamento muito simples, né, de até um conhecimento da própria lei e até, sei lá, se for estender Uhum. um pouco a reflexão sobre certas leis, se elas são certas ou não, para mim, eu acho que fica muito específico a conversa e começa a entrar em tipo determinados pontos que às vezes eu não tenho nem conhecimento para dizer se Exato. eu concordo ou não, sabe? Então, Aham. âmbito criminal, eu não sou a melhor pessoa para dizer Aham. absolutamente Não, nada mas sobre nem isso. é o âmbito Mas, criminal em si, é mais não, pra não, é saber a porque sua, é que sua eu visão, queria. velho. Então, eu tô embasando tudo isso para justamente fazer essa distinção, porque quando a pessoa erra em âmbito criminal, Sim. eu acho que não tem muita conversa. Aham. Ela precisa seguir a lei e a lei existe para isso. Sendo certa ou errado, ela é muito mais certa ou muito mais justa do que uma lei marcial. Sim. Tipo, de uma lei pessoal. Então, Sim. eu acho que você deve pagar por isso. Não, acho que Aham. existem anos e anos e anos e anos de estudo criminalístico para dizer o que você deve ou não pagar, e por mais que você concorde ou não, ainda tem alguma coisa que julgue Sim. melhor do que um indivíduo. Sim. A Agora, legislação foi criada pra isso, né? exatamente. Errada ou não, certa ou não, eficiente ou não, ainda ela existe, ainda é um ponto para ser embasado, Sim. certo? E também, quando isso acontece, eu acho que não cabe uma conversa sobre achismo, mas sim uma conversa sobre uma conversa mais técnica sobre legislação. Uhum. E aí eu não posso ajudar. Mas em âmbito pessoal, quando isso entra como é, culturalmente está sendo conhecido como a cultura do cancelamento, Uhum. que é uma massa de pessoas Sim. anônimas fazendo algum tipo de ação Sim. de uma forma de movimento de ou manobra ou de manada, Sim. ou de uma forma natural, Sim. né? Pela própria percepção de um ato. Então você tem. Eu gosto muito de citar nesse momento e pensar muito num exemplo que eu acho que é muito fácil de vermos, porque isso daí cabe nos dois, que Sim. é a questão da SAT, que Sim. Sim. aconteceu, Uhum. que é comprovadamente é, é fácil e factível de você ver que existe o problema ali. Sabe? Uhum. Que existiram todo o processo de investigação, vamos dizer assim, ou Sim. de desmascaração sobre o que aconteceu. Aí você fala, pô, legal, isso daqui é fato. Isso daqui Uhum. não é opinião, é fato. Sim. Aí você tem a parte legal disso acontecer, que foi, eu acho que perdeu o canal e tudo mais, e coisa do tipo, e a parte do pessoal que foi cancelar, né? Que foi Sim. fazer a parte
de revolta. Aham. Quando existe isso, e quando existe esse ato de cancelamento, ele nunca vai ser medível, ele nunca vai Sim. ser mensurável, porque você nunca vai saber qual é o âmbito que isso vai parar, em quantas pessoas vai afetar, qual era o grau de relevância daquela pessoa. São tantos fatores e tantas variáveis ali no meio que a cada caso é impossível de você saber se aquilo foi justo ou não. Sim. Então, o próprio caso da Sati, se você perguntar para muitas pessoas acham que foi até um pouco too much, outras vão falar que não foi tanto, ou algumas vão falar que tinha que ter muito mais. Então, Uhum. assim, nunca vai ser muito fácil de você conseguir definir qual é a medida disso. Aham. Por conta disso, e sabendo que, de um lado, criminal, você vai ter como medir, e do outro, você não tem como medir, então pode ser um Sim. pouco a mais ou a menos, e isso pode Sim. causar danos muito maiores para a pessoa e para o público, ou para as pessoas que foi influenciada, os problemas que geraram. Sim. Eu tenho uma questão muito simples de resolver isso. Você não quer ser cancelado? Você não quer ter problemas? Não erre. Sim. Tipo, Thunder, mas isso não dá direito das pessoas errarem. Um piloto de avião não pode errar. Uhum. Tipo, um comunicador não deveria errar. Sim. Uma pessoa que ela é responsável por uma série de outras pessoas, Sim. e você tem relevância na vida de outras pessoas e você nem sabe o quanto você tem relevância. Você pega um médico, você tem profissões que são treinadas para ter ciência e procedimentos para lidar com outras pessoas, por ter responsabilidade, por ter um nível de técnico de conhecimento. Quando você é um divulgador, um influencer, ou seja lá que nome que você quer Criador dar, de conteúdo, produtor digital, o que whatever, vocês quiserem falar aí. você não tem uma preparação, um estudo, Exatamente. um grau de conhecimento, você não tem isso. Tipo, Uhum. as coisas acontecem, você Sim. de repente, pelo gosto pessoal, isso eu acho uma coisa bem interessante, como acontece de uma forma tão natural, e de Sim. repente você está fazendo você é relevante, você chegou naquele ponto, não só e não por conhecimento técnico daquilo que você está falando, mas por carisma, por estar na hora certa no lugar certo. Então, tipo, são tantas variáveis que simplesmente acontecem. Por exemplo, eu não sou a pessoa com mais conhecimento sobre audiovisual e questões técnicas sobre roteiro, direção, audiovisual em geral, para ter um grau de confiabilidade no que eu falo do que uma pessoa que fez anos e anos e anos de uma faculdade sobre cinema. Ou uma pessoa que trabalha nisso há um ramo há tanto tempo assim. Então, eu sei que até chega num determinado ponto que eu falo, cara, eu não conheço, eu não tenho competência técnica para chegar naquele ponto e ser o ponto de falar, olha, eu manjo disso, então eu posso falar, Eu olha, sou essa é a referência, verdade. né? Eu Tipo, sou referência. Não, eu não sou, eu sei disso. Então, assim, quando você começa a entrar nesse meio e você percebe que começa a virar um deserto onde você não sabe para onde você vai e depende muito mais do seu senso crítico e do seu o seu bom senso, quando você começa a cometer alguns tipos de gafes, problemas que são em menor escala, você consegue ainda perceber. Você consegue falar, puta, cara, eu acho que eu tô falando muito palavrão num momento que não é certo. Eu não tenho esse viés. Eu acho que eu tô falando alguma coisa que pode ter machucado alguém porque eu usei de um termo errado. Sim. E você começa a perceber. Dá para você ver essas bolhas e é uma percepção não por ser criador de conteúdo, mas por você ser uma pessoa. Sim. Sabe? Eu acho que acima de tudo somos seres humanos. E quando isso escala, você começa a ver que certas atitudes e certas pessoas, elas são pessoas falíveis em certas atitudes, principalmente moral, onde a pessoa começa a mentir, começa a utilizar do seu status para ganho próprio, tanto status, ganhos pessoais, morais, financeiros, da sua própria vaidez. Então, quando você chega nesse momento e você começa a errar, e você começa a cometer atrocidades de mentir, de pisar em cima de corpos, a roubar, a cometer esse tipo de atitude, não tem volta. Não tem volta. Porque se uma hora você cai, acabou. E
isso daí eu não acho que é completamente errado, cara, porque eu acho super foda Uhum. quando você vê uma pessoa que tem anos e anos e anos dentro de uma mídia fazendo tudo certinho e tá basicamente tentando raspar o tacho para sobreviver, enquanto uma outra pessoa que mente, que rouba, que é racista, que é xenofóbico, que é todas as outras coisas horríveis que ela pode ter, ganhando milhões de seguidores, milhões de dinheiros, Sim, crescendo na vida e tá tudo bem. Tipo, o exatamente. último caso que aconteceu com o cara lá do Mil Grau, eu Uhum. falei, cara, o tadinho dele, o pessoal tá Não. cancelando. Eu Longe de quero que o tadinho, cu longe dele de pegue tadinho. fogo. Aham. Sabe, eu quero que o cu dele pegue fogo, porque sinceramente, cara, mas algumas pessoas exageram, ficam mandando mensagem de morte. Meu amigo, você não quer ser ameaçado, você não quer cometer. Se você não quer ter o problema de ser cancelado ou entrar na boca do povo porque você tá fazendo merda, não faça merda! Uhum. Não é difícil! Sim. Não é difícil. Então, cara, eu dei toda essa volta, todo esse contexto, porque eu acho que esse assunto é muito complicado para simplesmente dizer de uma forma direta o que eu acho. Então, Aham. assim, em cima disso tudo, e todos esses fatores que eu acabei colocando, na resposta fácil sim, a cultura do cancelamento ela é injusta, ela é ingrata, ela é forte, ela pesa, ela pode causar malefícios permanentes para a vida de uma pessoa. Mas tudo isso também é tão subjetivo e tão comparável aos problemas que essa pessoa, pelas atitudes ruins que ela fez, Causou, né? causou nas outras pessoas. Uhum. Então, assim, se você pega uma pessoa que é influencer e, tipo, o cara é estupidamente racista e a pessoa, tipo, gosta dele e ele percebe que o cara é racista e ele começa, tipo, se depreciar Uhum. porque o cara que ele gosta é racista e ele se acha um lixo porque aquele cara, ele era uma pessoa muito importante pra vida dele e ele pode acabar até se cometendo suicídio, tanto que no Brasil não tem tanto essa questão do suicídio, mas você pega em Sim, outros países que isso é muito mais normal. Você pega o sim. Japão, você comete algum erro, algum deslize na sua vida, você simplesmente vai lá e vai pra cova porque você vai se matar, Uhum. tipo, é um problema muito sério. Então, Sim. não dá pra medir o quanto de problemas e coisas ruins e danosas uma pessoa que fez merda sendo influencer causou às pessoas que acompanham ela durante anos. Sim. Os malefícios que ela causou enraizando alguns conceitos podres na cabeça de alguém. Porque, é só uma piadinha. Cara, eu faço piada. Uhum. Às vezes eu atropelo, eu, Araújo, até em videogames a gente faz um Sim, monte de sim. piada pesadíssima, mas a gente fala, cara, isso daqui é estúpido, isso daqui é insano de você levar a sério. Não Aham. leve a sério, não tem Sim. como. Não tem abstração para você levar isso a sério ou não, a gente é assim, não, pelo amor de Deus, cara, é tão absurdo que a piada vem, Sim. sabe? Porque a Sim. gente tem um mínimo de consciência que Tem um bom racismo, xenofobia, senso, tem um coisas do bom tipo senso não que aquilo existe. não é realidade dentro de vocês. Exato, não Uhum. sabe? Não existe. E aí você vê outras pessoas que fazem piada como pretexto para ser, que é fácil, é visível. A gente teve um caso muito recente que mostrou isso. Então, cara, se você vai chorar as pitangas porque tu foi cancelado, porque você fez merda, sinto muito. Ou Uhum. às vezes eu nem sinto. Eu não sinto porra nenhuma, Sim. porque tu tá pagando preço. Se Aham. você não quer tomar essa porrada na cara, não Uhum. cometa erro. Simples Sim. assim. Não, tem lógica, tem lógica. Uma coisa que eu queria saber nessa parte ainda pra gente fechar é. E os caras que são cancelados com Twitch na época que nem eram influencer? Cara, aí é meio embaçado, porque você tá cavando um buraco muito longo pra tentar dizer algo que a pessoa não disse. É, Ou então. até mesmo a pessoa não Porque pegar. eu acho que a gente tem a curvatura de aprendizado, sabe, ô Tanner? De Tem fato, muita de coisa que a fato. gente falava 2 anos atrás que hoje, se a gente falar, é uma atrocidade. Exato. Às vezes, Entendeu? uma semana atrás, eu falei uma coisa semana atrás, eu falei, caralho, falei essa merda. Merdas acontecem, escorregadas acontecem. Uhum. Mas eu acho que é um ponto um pouco diferente quando a pessoa pega um tweet de 10 anos atrás e traz hoje e fala, caralho, olha essa pessoa, Uhum. queimem ela. Sim. Aí tipo, isso daí, É, isso eu aí é o caçar não. as bruxas mesmo. Não, isso é Nesses... caçar as bruxas, isso não é cancelamento. Não é Aham. tipo você ter todo um caso, uma Tudo narrativa embasamento pra explicando. poder. Aham. Exato. Tipo, é uma outra coisa. Quando uma pessoa vem caçar as bruxas e, juntam uma meia dúzia de negros e começa a se juntar pra tentar fazer caça às bruxas do cara que pegou um tweet do
do cara para tirar de contexto, para tentar brincar, não. Aí você tem até algumas questões. Eu não sei até que ponto o próprio negócio do fake news já não entra mais ou menos na conversa Sim. para você meio que depreciar alguém porque essa pessoa falou uma merda e ela viu tipo, e tá tentando fazer um caça às bruxas para tirar alguma coisa de contexto para queimar a pessoa. Não, isso é outra coisa. Uhum. Isso é outra coisa. Um bagulho que você falou de fake news que eu acho que tipo, no futuro vai ser meio complicado é o negócio do deepface. Ah, sim. Porque voz, a galera já consegue fazer a alteração pra deixar próximo. Cara, Sim. com o deepface, velho, tem muita coisa que a galera pode, tipo, usar de má fé, tá ligado? Cara, pra fazer má fé, tipo, isso daí, desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade é sociedade, a pessoa com um pedaço de pau e tanguinha de couro de animal já fazia, sabe? Uhum. Então, assim, você quer prejudicar alguém, não é só com tecnologia que você vai fazer, sabe? Sim. Você vai usar os meios do que você tem pra fazer isso. E o deepfake, qualquer coisa do tipo, ou qualquer ferramenta tecnológica para fazer isso, é só mais um ponto, é mais uma ferramenta para facilitar você fazer o mal para a pessoa. Uhum. Então, eu acho mais interessante a pessoa tentar entender que isso é errado e ter bons exemplos para ver que isso é errado, do que você realmente. É um caso pesado. É um caso Sim, pesado, mas sim. eu acho que não é só um caso pesado para se preocupar num micro. Tipo, porque, cara, sei lá, você difamar alguém usando deepfake, ou tentando tirar algum tweet de contexto, alguma frase de contexto, pra ir lá e fazer o caça às bruxas é uma coisa. Agora você pode fazer isso, cara, pra derrubar governantes. Sim. Sabe? Você consegue Sim. fazer isso pra destruir Dá pra muito focar. maiores. Isso que eu ia falar, dava pra focar. Galera foca em muita coisa fútil pra mim, entendeu? Não Então, que, assim, que nem eu te disse, são coisas. Quem errou, mano, tem que pagar pelo erro, tá ligado? sim. Ponto. Mas tem coisa que passa do que o cara tinha que pagar. Isso que, tipo, às vezes eu vejo. Porque daí é muito. Relativo. É relativo, porque assim. Depende da situação. Que nem isso eu tô falando quando foge do cunho criminal. Quando o cara não vai ser acusado de nada, entendeu? Pois é, porque sei lá, eu não sou uma pessoa que acompanha muitas tretas gerais e cotidianas que a internet vive. Mas os poucos casos que eu cheguei a ver, eles, de alguma forma, tinha contexto. Sim. Ele tinha toda uma narrativa, toda uma Pra chegar até onde comprovação, chegou. toda uma constatação para chegar onde chegou. E eu não vi nenhum tipo caso que foi apenas uma queima às bruxas e não era nada. Porque se fosse nada, eu acho que seria muito fácil de ser resolvido. Por exemplo, recentemente surgiu um negócio do PC Siqueira que eu não faço ideia o que rolou. Eu não sei o que aconteceu ou deixou de acontecer. Sim. Eu só sei que, tipo, ele chegou e deletou tudo. Uhum. E o fato dele chegar e deletar tudo, bem, tinha cara o Sonesse Angu, ou o cara surtou porque o negócio foi demais pra cabeça dele. Então, assim, eu consigo deixar essa livre interpretação, porque isso daí me deixou um pouco ambíguo. Agora, por exemplo, o caso da Sati. Não, né? O caso do cara do Mil Grau também não, né? Não foi uma caça às bruxas. Entendi. Cara, porque eu cheguei, não. A gente chegou nesse papo, eu e o Emerson, pelo seguinte gatilho. Uma pessoa nasce má? Eu acredito que não. Eu acredito que são consequências e atitudes e escolhas que ela vai fazendo durante a vida, mas já nascer má não é uma possibilidade na minha visão. A gente tem os psicopatas que não têm empatia, eles não conseguem ver o lado do outro, então vamos supor, tem uma criança que nasce com psicopatia, ela tá do lado de outra criança. Essa outra criança tem um brinquedo. Ele não vai ver o valor da vida dela. Ele vai falar que quer o brinquedo acima de qualquer coisa. Então tudo que ele fizer a respeito dele ter o brinquedo ou não, é dessa forma que ele enxerga. Entende? Então é diferente de uma pessoa que pode pegar e fazer as coisas dessa parada, entendeu? Sim, existem quadros clínicos, cara. Tipo, tem pessoas que nascem com algumas com alguns tipos de diferenciações, vamos dizer assim, no âmbito do próprio cérebro, ou
coisas do tipo complexas que eu não faço a menor ideia, mas Sim, eu sei que tem todo um quadro clínico para isso. sim, Então, esses casos, eles são mais específicos. Por sim, exemplo, você pega o próprio fato de uma pessoa ser pedófilo. Isso daí é problema psicológico. sim, Isso daí é quadro clínico. A pessoa sim. tem que ser tratada. Aham, Então, a pessoa ela é um sociopata. Ela tem que ser tratada. sim, Tipo, então vai das pessoas que são responsáveis a ela, ou ela sim. mesma, se ela for responsável por ela mesma, ir e tratar. Porque se ela não fizer isso, ou se ela não Aham, tiver algumas medidas para isso, sim. ela vai eventualmente prejudicar outras pessoas. Aham. É exatamente o que eu tava falando. O exemplo mesmo que eu tava falando é que nem tem muita gente que fala de suicídio, mas eu falo assim, suicídio numa situação, um exemplo de. Ah, o cara tá num prédio de 13 andares, standard. Ele tá no 12º. O Uhum. fogo já tomou até o 11º. Ele tem duas opções: subir e morrer queimado, ou pular e morrer de queda. A gente teve o 11 de setembro, cara, que foi imagens horrorosas de Sim. pessoas que preferiam pular do que ser carbonizado. Tipo, isso daí é um negócio que, tipo, você vai escolher como você vai morrer. Aham. Isso daí não é É suicídio. o que eu falei. E Sabe? muita Isso não é gente. suicídio. Porque o que acontece? Muitas religiões abordaram, tipo, uma situação semelhante com isso. E eu não tô falando só cristianismo, tá? Não tô falando Ah, só. sim, mas Mas é um até bagulho que, tipo aí, assim, cara. entra na questão do que eu tô te falando, de da pessoa ter a perspectiva de quando ela nascer, ela não nasce má. Essa é a minha conclusão. Ah, sim. Eu tenho essa parada. Foi aí que a gente chegou no conceito de cancelamento e aí a gente começou a filosofar sobre tudo, tá ligado, Tânia? Uhum, uhum. Mas é bom, cara, ter uma perspectiva de alguém, porque assim, pra quem não sabe, eu e o Thunder, a gente não é de falar toda semana. Mas sempre quando a gente Uhum. pega pra conversar, a gente conversa. E o bom Sim, é que a sim. gente tem pontos que tem uma ética semelhante, mas a forma que a gente vai chegar no resultado é muito diferente. Então, eu gosto muito de bater um papo com o Thunder. Tem o Felipe Honório também, do Sempre Bom Saber. O Filipão também é outra pessoa que a gente tem a mesma visão das coisas, que tipo, do que é certo e que é errado, mas a forma como que a gente vai abordar isso, nossa, é muito diferente, é muito diferente. E é isso que eu acho da hora de ter essas conversas, tá ligado? Que Uhum. parece que são várias versões, é um multiverso da mesma situação, tá ligado? Então, quando me Sim, perguntam um sim. exemplo, quem tava certo, quem tava errado, eu falo assim, tem três lados aí. A pessoa que fez, a pessoa que recebeu e a verdade. A verdade, ela vai se contextualizando conforme a época, porque o que era certo em 90, em 2010 já não é, tá É. ligado? Você tem tantas questões, você sempre tem uma visão cultural, filosófica, é, tipo, pessoal, você sempre tem tantas visões de você ver uma situação que o certo não existe, cara. Não Sim. tem algo certo. Tem Uhum. como você interpreta a realidade e como você tange ela ao que o seu eu acha que é certo ou errado. Uhum. E agora pra gente quebrar um pouco, eu vou falar de um negócio aqui. Hentai Thunder, qual que é a camada do não pode? Cara, desde que seja hentai, pode tudo. Uhum. Porque Porque tem gente que eu. traz pra vida, esse é o X, né? É aquele negócio, cara. Desde que esteja no campo das ideias, você pode de tudo. E não apenas campo das ideias, mas o campo da liberdade artística de. Então, Aham. por exemplo, você não vai colocar, sei lá, o massacre da Serra Elétrica na aba de criança. Sim, Tipo, na prateleira de criança lá da sim. locadora. Isso é Uhum. velho pra caralho, Sim. né? Então, assim, se você quer fazer o massacre da Serra Elétrica, coloque no lugar mais 18. Aham. Tipo, e tá tudo bem. Eu Aham. acho que o que não pode é misturar as coisas. Sim, Que, por exemplo, ficção com a eu vida. não só a ficção com a vida, mas eu acho que o que você quer fazer. Aham. É Tipo, porque tem você. obra que é perturbadora. Esse que é o ponto. Não, de Independente fato. de ser hentai ou Mas não. elas podem existir. Aham. Eu acho que elas podem Exatamente. existir. Só que assim, Exatamente. aí o que aquilo está sendo, o que está existindo, que seja classificado como tal. Tem Uhum. um exemplo até muito interessante essa semana que eu vivi, que tem um novo anime da temporada que ele é basicamente um anime que ele tá meio que fazendo toda a brincadeira e meio que enaltecendo o fato de traição. Sim. E ele é basicamente um hentai, só que não mostra nada, porque tipo chega na hora que vai mostrar, corta e aconteceu.
sabe? Aham. Eu não vou nem citar o nome porque não vale nem a pena. E eu Uhum. falei, cara, a existência disso daqui, como um hentai, não tem problema nenhum, porque, tipo, em hentai, o que mais acontece é quebrar completamente contextos morais e fazer atrocidades pra, de Uhum. alguma forma, pegar o fetiche de alguém que tem por isso. E eu Sim. acho assim, você tem fetiche por qualquer coisa, cara, não me importa, mas desde que esteja na prateleira do hentai. E aquele negócio saindo como anime serializado, semanal, é Sim. ofensivo. Porque, Uhum. tipo, você tem esse fetiche, eu vou enaltecer esse fetiche. Cara, eu não quero ver o seu fetiche. Eu Uhum. tô cagando pro seu fetiche. Você quer ter esse negócio? Tenha, mas longe de mim. Não Uhum. vai, não, isso é um anime. Não que É. animes não sejam hentais e coisas do tipo, mas Uhum. existem classificações. Por exemplo, no começo do ano teve um outro também que saiu, mas aí o contexto é bom, Uhum. que é o Shizuku Reviewers. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Ele é muito legal porque ele é um anime que fala sobre bordéis no âmbito de vista de um mundo de fantasia. Então você Aham. tem bordéis de lâmina, de sucubos, de elfo, Aham. de elfas e coisas do tipo. Sim. E vai. E aí eles Uhum. exploram a ideia de como é a minha experiência dessa ideia de ser de interespécies. Então você tem, por exemplo, os protagonistas que são um humano, um elfo Sim. e um anjo. Aham. E aí eles vão tendo experiências diferentes, com raças diferentes, e eles, pela visão deles, eles vão dando notas e dizendo como foi as experiências sexuais deles. Hum. E é um negócio super interessante, super bem bolado, super Uhum. bem escrito, e ele abre discussões. Eu inclusive, com o pessoal lá no Chat do Trovão, a gente fez mais de 3 horas de gravação no podcast dele. Sim. De tanto conteúdo que ele tinha. Sim, sim. E eu entendo que ele não é um anime pra televisão. Ele Aham. não é um anime Não, mas aí livre. é que nem você disse, aí ele tem uma perspectiva do porquê que ele é assim, entendeu? Não é Mas só. mesmo assim o contexto dele, que é falar sobre sexo, não é pra, tipo, vou colocar na televisão. É. Tanto que ele foi licenciado pela Fulmination e depois de 3 episódios eles cancelaram Uhum. a publicação porque era um conteúdo tão pesado pra televisão que não tinha como colocar. E aí eles Sim. falaram, pô, peraí, então a gente tira da televisão. E é correto. Então, assim, você quer fazer o negócio ali? Faz o que você quiser, mas desde que esteja classificado da forma correta. Uhum. Não, tem lógica. Por que que eu entrei nesse mérito? Falei hentai só pra gente poder ter aquele famoso quebra de clímax, mas eu queria debater sobre a parada de arte, Uhum. o que é arte e o que é ofensivo. Porque a gente tem várias coisas que rolaram no mundo artístico e eu tô falando, Ah, tipo, o cara que colou uma banana na parede, o outro brother chegou, arrancou, comeu a banana, acabou. Uma obra de 100 milhões, tá ligado? Você viu essa fita? eu vi, cara. Eu vi meio Então, por cima, eu falei, mano, não sei nem cara, se é zoeira isso, eu só passei batido então, o que que eu tô falando isso, mano? Centopeia humano é um bagulho. Sim, É eu já vi isso arte, daí. tá ligado? Cara, Arte para ele poucos. é aquele negócio, é uma expressão artística. Aham, Tipo, a arte é um contexto histórico, cultural, metrificável, vamos dizer sim, assim. Porque você tem movimentos artísticos de eras, você tem arte barroca, você tem a arte do rococó, você tem uma série de movimentos artísticos sim. que representam e Iluminista, respaldam renascentista, a gente vai poder entrar em exato, vários méritos aqui. exato. Então, assim, Aham, tipo, isso daí é arte no quesito estruturado, vamos dizer assim, no sentido de estudo. Agora você tem expressões artísticas de, eu quero, sei lá, pegar um barro, tacar numa tela e dizer que é minha arte. Tá, se para você tem algum contexto e você quer expressar aquilo de alguma forma, beleza, você pode. Mas uhum. Se é vai aquele ter quem negócio. aprecia ou não, aí já é outros 500. Exatamente. E Aham, aí que tá. Você pode fazer um filme tipo Centopeia Humana? Pode. uhum, E você tem que ser levado a sério e receber os méritos e honrarias por isso, uhum, e por pessoas que inclusive acham nojento e completamente sem escrúpulos, uhum. você deve aceitar. Porque, Sim, tipo, você deve aceitar também interpretações que não tá dentro daquilo que você quer falar. Tanto que sim. existem pessoas que falam, nossa, você pega Tarsila do Amaral, meu Deus, que arte bosta. Você compara com Michelangelo e fala, nossa, Michelangelo é Aham, foda, não sei o que. sim. Mas, cara, são contextos completamente diferentes. Uhum, Aí você tá falando merda. Porque você não sabe o contexto daquilo. Agora uhum, você pega o próprio Centopeia Humana, aham, que não tem contexto algum,
ou se tem algum contexto precisa ser explicado. Aham. Então, não, assim, valia tem, mas não é a mesma coisa. Não é arte no sentido de uma expressão cultural dentro de um contexto. Não tem contexto Certo. algum. Uhum. Não, cara, é isso que era um debate. Mano, eu precisava saber sua opinião, porque a gente. Normalmente, galera, só pra vocês entenderem. Quando a gente tá em convenções sociais, eu vou falar assim, porque pode ser desde festa a eventos. Então a gente tende a falar sobre as coisas que estão acontecendo, né? Acho que não é difícil a gente parar pra poder trocar uma ideia full time assim sobre tipo qualquer coisa e ao mesmo tempo levar à frente o que cada um pensa, o que cada um vê, tá ligado? Uhum. E, mano, eu acho que na parte de bate-papo é isso. Eu quero saber agora mais sobre um pouquinho sobre animes, ô Thunder. E aí, Uhum. cara, eu vou entrar num mérito. Promissor pra essa temporada. O que você tá aí de, em mente, assim, que você tá curtindo, cara? Cara, essa temporada é um tantinho fora da curva, porque a gente teve questões da própria pandemia, né, Sim, que sim. assim, atrasaram muito a publicação dos animes dessa temporada. E que também respaldou um pouco da temporada passada, porque teve muito anime da temporada passada que foi adiado por conta disso. Sim. Então, assim, se a gente pega a temporada em si, é muito difícil da gente meio que Vamos considerar a conceber. anterior essa, então. É isso que eu ia chegar, porque, tipo, chegou num Uhum. momento meio complicado onde, tipo, Ainda não existiu esse. saiu tudo que tinha que sair por causa de Não prazo da saiu pandemia, eu tudo, tô aí ligado. embolou tudo. Então, Uhum. agora que tá saindo, por exemplo, tem alguns como Decadence que tá pra sair, que teve o seu primeiro episódio já. Uhum. Teve The God of High School, que já saiu o primeiro episódio e é de excelente qualidade. Então, teve Uhum. algumas. O próprio ReZero, segunda temporada de ReZero, voltou agora. Sim. Então, tem algumas coisas saindo. Mas eu posso dar um contexto entre, assim, o que foi da temporada passada, porque tem mais coisas, assim, palpáveis da temporada passada. Agora, Sim. tá bem no começo da temporada, então não dá pra saber exatamente o que Sim. vai pegar. Mas, cara, a temporada passada foi uma temporada incrível, pelo menos os animes que conseguiram terminar Sim. é, por conta disso. Como, por exemplo, a segunda temporada de Kaguya-sama, né, Love is Uhum. War. Cara, é Sim. um anime fora de série, é uma história tecnicamente falando, tão competente, é uma história tão envolvente Uhum. que, assim, virou um dos meus animes favoritos, inclusive, e vale a pena ser assistido para qualquer um que gosta de comédia, que gosta de um romance, mesmo que não seja necessariamente a pegada Sim. inicial dele, ou pelo menos a proposta que ele vai desenvolver em cima disso, mas é uma história, assim, sensacional que vale cada episódio de ser assistido. Sim. Aí tem também Yesterday Utate, ou Sing Yesterday to Me, Sim. que é um slice of life bem raiz, Uhum. contando a história de 4 personagens, que eles estão naquela vida bem mundana deles, Uhum. e tentando desenvolver muitas questões pessoais sobre relacionamento, Sim. projeção de vida. É uma história muito bem contada, muito bonita, vale muito a pena para quem gosta disso. Teve também Kaku Shigoto, que é uma história sobre pai e filha. O pai, Sim. ele é um mangaka e ele tem que esconder da filha que ele é. Aí tem bastante comédia que conta Essa esse narrativa? período da vida, sim, sim. Uhum. E é muito divertido porque a comédia dele é muito bem feita, muitas críticas sociais ele faz Uhum. pela comédia. Sim. Tem um mistério muito bom ali no meio, é uma história Uhum. fantástica também. Sim. Teve Bookworm, né? A Ascendance of Bookworm, que é uma história também Sim. que chegou na sua segunda temporada, terminou agora, que é basicamente um Sekai excelente de história. A garota vai Uhum. para um mundo de fantasia e ela gosta de livros e ela quer criar livros, ela quer ler livros nesse mundo e tem todo um processo dela desenvolver tecnologia para criar Sim. papel, para Uhum. ela entrar no meio dos comerciantes, ela acaba entrando na igreja, tipo, é uma história muito ampla, um Sim. passo a passo super legal, vale muito a pena de ser assistido, mesmo que não tenha uma produção muito boa, pode Uhum. dizer que é uma produção horrível. Contexto. O resumo dessa Exatamente. live tem sido contexto, né? Eu acho que o último que eu posso citar também, que valeu muito a pena de ser assistido, foi Namio Tekure, que é Uhum. Wave Listen to Me, eu acho que é isso aí, deixa eu até pegar aqui, o nome em inglês é Wave Listener to Me, isso. Uhum. Que é sobre uma radialista.
Ela é uma garota que trabalha numa casa de curry, é tipo um Sim. restaurante, e aí ela, no meio de uma bebedeira, ela acaba conhecendo um diretor de rádio, né? E eles Sim. trocam uma ideia e tal, e o cara grava a conversa que ela tá tendo sobre o ex dela, Sim. e ele usa como programa de rádio. Aí, tipo, dá um puta rolo muito louco, e aí ela é chamada pra ser radialista também. É uma história. Cara, inclusive, já indiquei pro Coema, já indiquei pro pessoal aí que é desse âmbito de rádio, que trabalha com voz e coisa do tipo. É uma história excelente, cara, que fala sobre esse ambiente de rádio, de programas ao vivo, de dinamismo de trabalho nesse sentido. É uma história fantástica, cara. Então, acho que fica aí essas recomendações. Aí sim. E vamos então fazer o seguinte, mano. Vamos chegar nas perguntas aqui. Agora, chat, pra vocês que estão aí, se você não tá vendo isso ao vivo, quem tá assistindo ao vivo normalmente tem a oportunidade de mandar perguntas aqui no chat pra gente. E a gente debater ou falar sobre as perguntas aqui. E acontece ao vivo às quintas-feiras, aí na nossa querida twitch.tv/LanLiveBR. Hoje nós estamos com o Thunder aqui, então vamos lá, chat. Vamos lá, eu quero saber de vocês aí. Perguntas. Primeiro, qual que é a lance do hashtag meu bumbum dói? Que é essa daí que... Você ficou de me contextualizar aí, eu achei... Cara, foi incrível. Porque, tipo, teve um episódio que a gente foi ver dessa semana, que eu começou os animes dessa semana, e aí eu comecei a fazer as primeiras impressões, e foi o anime Lapis Relight. E a legenda tava quebrada. Tipo, tava toda sincronizada. Aí, tipo, apareceu o logo da Universal e a legenda tava toda zoada. Aí, tipo, apareceu a Universal e tudo mais, e na legenda apareceu meu bumbum dói. Porque, tipo, tava desincronizado. Cara, a gente começou a chorar de dar risada. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir ver esse logo da Universal de novo. Aí teve um inscrito que ele pegou, ele fez uma intro, trocando o letreiro e colocando o meu bumbum dói e mandou pra mim. Cara, a gente chorou de dar risada. Mas chorou. Ele virou a intro oficial do canal. Você vai lá e, tipo, pum, todo aquele mundo passando, aquela letra gigante, meu bumbum dói. É coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Certo. Vamos aí, chat. Qual o melhor anime do ano, na sua opinião? Mandaram aqui. Kaguya-sama, cara. Tipo, esse anime tá anos-luz, cara, do seu tempo. Tanto de qualidade, de roteiro, de produção. Ele foi feito, inclusive, por um diretor que a gente conhece, que, né, por esse tempo todo a gente foi conhecendo os trabalhos dele, que é o Shinichi Omata. Sim. O cara é um deus em fazer direção. O cara consegue fazer cenas incríveis. Ele pegou aquele negócio e trabalhou como ninguém. O cara é um gênio. E Kaguya-sama, pra quem não conhece, cara, assista. É uma obra-prima. Sim. Ó, me falaram pra perguntar da Síndrome de Cloyster. Ah, tá. Cloyster foi um negócio muito legal, porque eu, às vezes, sou meio dislexo. Sim. Só um pouquinho, assim. Só assim. E aí o pessoal tava brincando no chat e alguém falou pra eu juntar 2 Pokémon naquele negócio de fusão, né, de Pokémon. E aí eu troquei um dos Pokémons pro Cloyster. E o cara, tipo, colocou Standler, ou tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu li Cloyster. E aí zoaram, porque eu fiz um negócio e falei, cara, não tô entendendo o meme. Aí eu li o chat e falei, Thunder, você trocou o Cloyster, não era o Cloyster, era outra coisa, por isso você não entendeu a piada, aí ficou o Cloyster, tipo, como referência à minha dislexia. Ah, sim, não, acontece. Outra pergunta aqui, ó, o Smil perguntou uma coisa da hora. Pergunta como a família do Thunder lidou com a decisão dele de trabalhar com o YouTube, com animes e tal. Não liga. Não lida. Vai trabalhar, filho, arruma uma coisa fixa. Basicamente, tipo, eu encho o saco diariamente do pessoal aqui gritando. O pessoal tem que me aceitar, é a vida. É o baby, vocês vão ter que me amar. Goela abaixo. É a vida. Eu tentei ano passado ter um lugar pra trabalhar e ainda não consegui, tipo, não deu certo, mas pro ano que vem eu vou ver se eu consigo finalmente ter um lugar meu. Eu tô querendo, inclusive, morar com a minha namorada. Pra tocar a vida, sabe? A gente tinha batido papo disso e é melhor. Sim. Mas fica muito bom você falar que você vai morar com sua namorada pra tocar a vida. Eu gosto muito, Thunder. Muito bom. Vamos lá. Perguntaram quando vai rolar live de Darkest Dungeon, Thunder.
Puxa vida, cara. É que agora a gente tá sendo sequestrado por Nier Automata. E Hum, provavelmente vai demorar, tipo, alguns anos pra eu terminar. hum, Mas Darkest Dungeon, eu não sei o quanto dá pra fazer, tipo, lives fáceis pra isso. Até uhum. porque aquele negócio, eu faço tanto de anime que jogos fica sempre Segundo segundo, plano. terceiro, quarto plano. Aham. Então não dá, né? Uhum. Então, tipo, eu faço Nier Automata porque eu amei aquele jogo, eu quero jogar de alguma forma e o pessoal tá gostando, então a gente tá tocando o barco. Sim. Então, projeção pra ter outros jogos, ninguém sabe. Uhum. Deixa eu ver. Pergunta pra ele que nota ele dá pra Bookworm e por que ele dá essa nota. Cara, a gente chegou nessa brincadeira de ficar dando nota, e eu sempre falei que eu sou péssimo em dar nota pra anime, porque nota por si só não significa muita coisa. Então tem tipo toda a conversa da explicação do porquê você classifica aquilo. Uhum. Então, eu tava dando em uma média entre 7 e 8, porque por mais que o roteiro seja uma das coisas mais bem escritas que eu já vi na minha vida, a Uhum. produção é uma bosta. É tipo, é Sim. um problema enorme. Então é aquele negócio, você não consegue dar, vou dar 5 tipo, de 0 a 5 para cada critério. Então, sonoplastia, Uhum. 2, Não é carnaval, animação, né? não é carnaval, sabe? Uhum. Aí eu fazia isso, então, tipo, eu nunca dou a mesma nota quando eu vou conversar. Sempre são notas aproximadas. Então, tipo, Thunder, semana que vem você vai me perguntar, talvez a minha nota tenha mudado. Uhum. Então, pra hoje, eu dou 7. Aí. Deixa eu ver. Tu tem em mente algum projeto grande pro futuro, Thunder? Perguntaram aqui. Cara, projetos milhares. Como fazer eles quase impossível para dar Essa algum deles. é a bosta. Eu, você e o Rick é esse esquema. Eu, Cara, pra tirar o gambiarra da gaveta, essa desgraça aqui, vocês não têm noção do como foi, porque eu fiquei planejando. O primeiro que eu fiz ano passado com. Ano passado não, ano retrasado. Com o Rick e o Sunny Play eu fiz os pilotos, né? E, nossa, cara, tinha muita animação, muita coisa, momento meme, momento fala tal coisa. E eu falei, mano, não é eu, tá ligado? Tipo, não tem minha cara. uhum, Não sou eu que tava impresso no negócio. Eu preferi trazer algo mais simples, esse bate-papo. Então, tipo, meio que eu acho que você compartilha da mesma coisa. Tem um monte de coisa que a gente tem de projeto. Às vezes até a gente conversa um com o outro, mas tem coisa que a gente vê que, tipo assim, na hora de você pôr em prática é muito fora de mão pra poder conseguir fazer o bagulho, executar mesmo. cara, é bizarro, porque até tem muito projeto mais simples que eu não consigo mais tirar do papel, até pelo receio, eu não diria medo, mas o receio de tentar algumas coisas e depender de plataforma. O próprio YouTube. Pô, eu vou Uhum. fazer um vídeo legal, vou ter um roteiro legal, tem um tema legal que eu quero abordar. Você trabalha 2 semanas no negócio, você manda pro ar, o vídeo toma strike, pau no teu cu. E você fala, velho, Sim. legal, eu já tô há 6 anos nessa vida, e cada vez mais que o YouTube me faz isso, ele me tira da plataforma. Então, tem Uhum. muita coisa que eu, às vezes, tento adaptar pra live, porque aqui na Twitch eu me sinto mais gratificado de fazer isso. Sim. Então, sei lá, se for pra dar uma resposta não tão genérica, eu Uhum. diria que o próximo projeto que vai ter que voltar é o RPG da Ordem, né? Que Uhum. é o RPG de mesa que a gente faz. Sim. E eu tô querendo voltar com ele entre esse mês ou o próximo mês, fazendo às terças-feiras, talvez. Sim. Perguntaram aqui também qual um objetivo ou grande sonho que deseja realizar. Tem alguma coisa Cara, assim, ô Thunder, que você... É que é foda falar de bate-pronto, essas coisas assim. é que assim, sei lá, se for sonho, sonho eu vejo de forma diferente de objetivo, sabe? Sonho talvez seja é, continuar fazendo o que eu faço, só que numa qualidade muito mais profissional, onde eu consiga realmente ter impactos positivos e construtivos naquilo que eu faço em âmbitos técnicos. Então, eu Uhum. acho que isso daí é um sonho meu, vamos dizer assim. Sim. Um sonho e barra objetivo, porque eu acho que isso daí é uma coisa que eu quero realmente fazer, que o dia que eu conseguir, tipo, fazer boas produções e bons projetos que envolvam não só falar de anime, mas criar conteúdo técnico. Então, tipo, Uhum. sei lá, o Castanhari faz. Eu acho que o Castanhari faz um negócio assim que pra mim é Sim. utópico, mas é um objetivo. Um Uhum. dia eu gostaria de fazer ou participar de projetos nesse nível, sabe? Sim. Da grandiosidade de todo o contexto que ele tem e todo o preparo profissional que ele tem para fazer aquilo. Porra, para mim aquilo seria incrível. Se eu pudesse fazer conteúdos nesse calibre, seriam coisas maravilhosas. E, Uhum. obviamente,
ter uma vida financeiramente estável fazendo isso, né? Porque Uhum. eu acho que isso daí é o mais importante, eu acho que isso daí, inclusive, é o objetivo. O sonho talvez seja fazer esse nível de produção tão profissional. Grandioso, aham, tô ligado. Uhum. Ó, Thunder, já considerou fazer padrinho ou catarse? Eu já tenho, faz mais de 3 anos que eu tenho e é isso que me mantém hoje vivo. Tipo, não é views, não é YouTube e Twitch, ajuda bastante a Twitch, inclusive, mas o que me mantém hoje é o pessoal que ajuda no Catarse, que dá subscriber na Twitch. Depender hoje de números do que eu gero hoje é meramente impossível. Aham. Pergunta pro Thunder que pessoa do mundo do anime, dublador, produtor, compositor, ele gostaria de conhecer pessoalmente. Cara, eu poderia colocar vários diretores, roteiristas, Uhum. compositores de música, e todos eles são japoneses, porque o pessoal brasileiro, eventualmente, eu já conhecia uma boa parte deles. Já Sim. conheci o Briggs, eu já conheci o Ricardo Hermes Cruz. Barolho, o Ricardo Cruz, muitos dubladores que eu sempre admirei, fizeram trabalhos fantásticos. Eventualmente, eu sempre acabei barrando É, em eles e evento mesmo a gente acaba evento. trombando muito eles. Eventualmente você vai conhecendo as pessoas que você tem admiração e que você acaba se aproximando de alguma forma. Essa BGS, por exemplo, a última BGS que teve, eu consegui conversar um pouco mais com o próprio MF, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Sim. O próprio Castanhari, eu já conheci ele, já derrubou cerveja em mim, inclusive. Acontece. Então, assim, eventualmente esse pessoal eu acabo conhecendo, né? Sim. Mas tem muitos produtores japoneses que, cara, não tem como você conhecer. Uhum. Sei lá, uma Mari Okada, que é uma Sim. roteirista incrível, Uhum. o Hiroyuki Sawano, que é um compositor incrível, a Sim. Yuki Kajiura, algum dublador, sei lá, a Hayami Saori, que é uma Uhum. das dubladoras que eu mais amo, ou o próprio Shinichio Mata, que é um puta de um diretor. Então tem essa galera aí que eu conheço, que eu acompanho o trabalho deles, eu gosto muito do que eles fazem, que seria muito legal conhecer, mas é meio longe, sabe? Sim. Ó, vou falar um negócio aqui, mano, que tem gente perguntando pra caramba. Collab com o Rick. Cara, ó, não é nem. O Thunder me corrija se eu tiver errado. Normalmente, quando a gente tem uma oportunidade de juntar Rick, o Virso, o Caps Lock, o pessoal, quando a gente consegue juntar isso daí, a gente tenta dar risada e falar os bagulho. A gente não pensa muito em gravar, não. Zero, É, zero, é cara, porque, zero. tipo, é muito foda você ver. Assim, é que vocês estão acostumados a ver a galera produzindo conteúdo separado e fazendo as coisas em paralelo, vamos se dizer assim. Uhum. Só que, mano, o Thunder já respira vídeo, já faz os negócios, etc. O Rick, quando ele não tá gravando, ele tá editando. Quando eu não tô fazendo live, eu tô produzindo coisa pra live, criando coisa ou ajudando alguém, tá ligado? Então, tipo, é muito complicado. Vira e mexe, a gente tem que ter os rolês pra poder, tipo, meio que desligar disso. E ter o lado amizade ao invés do Uhum. lado produzir, entendeu? Vira e Sim. mexe, se vocês olharem os 365 do Rick, deve ter coisa minha e do Thunder lá, certeza. Mas eu não Uhum. sei se eu respondi bem, mas é uma possibilidade, uma É isso. collab? É uma possibilidade, mas tipo, é difícil a gente ter tempo pra se encontrar normalmente, eu não sei se uma collab assim é muito fácil de fazer, tá ligado? Não, o que você faz já é algo muito bom, porque ele já te abre possibilidades de fazer isso, sabe? Tipo, esse Uhum. projeto aqui é Sim, maravilhoso, porque você pode trazer uma galera pra conversar, pra meio que fazer os dois. Você tá fazendo sim, conteúdo, mas você tá tendo uma sim. conversa de brother, sabe? Uhum, Então isso é bacana. uhum. Não, essa foi a ideia desse quadro, inclusive. Foi mais ser que nem eu te disse, uma coisa minha. É um momento que a gente consegue gerar conteúdo falando e ao mesmo tempo expondo certas coisas que a galera talvez assistindo os nossos conteúdos não tenha, tipo, essa métrica de ver, né? Uhum. E falando nisso, Thunder, uma coisa que eu quero saber pra fechar aqui Opa. é. Cara, jogos. Eu quero saber o jogo que você mais gosta da vida e algum jogo que, tipo, você tá ansioso pra jogar. Cara, 100% isso daí é até uma pergunta fácil de responder. Uhum. Final Fantasy Tactics é o meu jogo da vida. Final Sim. Fantasy Tactics é um jogo, assim, pra mim, fora de série, sem Uhum. precedentes. Por mais problemas e cabeçadas que ele dá, ainda é um jogo fantástico
que nunca eu encontrei um jogo que se aproximasse de fazer algo tão incrível quanto. Você tem Tactics Ogres Battle, que é basicamente uma produção muito parecida, até porque por ser da Square Enix. Sim. Na época era Squaresoft, inclusive. Então, pra mim é Final Fantasy Tactics, ponto. Jogos que eu quero jogar, cara, não tenho nenhum assim que eu falo, puta, eu quero jogar muito esse jogo. Você viu Final Fantasy VII Remake? Esse sim, mas eu não fico com essa gana, porque eu nunca sei quando eu vou poder jogar. Então deixa ali, quando der eu jogo, porque se eu ficar hypando e querendo fazer isso, eu tô fudido. Porque, por exemplo, o próprio Final Fantasy XV, eu acompanhei tudo do lançamento, todos os trailers, eu não tinha como jogar. Sim. Não tinha nem, não ia sair nem pro PC na época e demorou uma eternidade pra sair pro PS4. E eu não tenho PS4. Então eu falei, cara, deixa sair. Tanto que já saiu, né, há muito tempo, eu já comprei e eu não joguei ainda. Sim. O Nier Automata foi a mesma coisa, agora que deu a possibilidade de eu jogar. Uma coisa que o chat inteiro ficou perguntando é da Hai-chan, quem que é? Tá, eu tô brincando com a ideia de VTube. Aqueles bonecos que eles seguem o seu rosto tal, e falam e coisa do tipo. Eu comecei a brincar essa semana, fazer essa brincadeira. Tá muito cru, mas talvez se der certo e for uma coisa legal, tenho alguns projetos em mente para fazer com ela, com essa ideia assim de fazer esses personagens um pouco diferente do que geralmente o pessoal faz aí dos VTubers convencional, que é gameplay e gritar e coisa do tipo. Eu tenho algumas ideias, até no âmbito de storytelling, que aquilo pode abrir de possibilidades. Sim. E Thunder, pra fechar aí, mano, fala dos seus projetos aí, o que você tem feito, cara, porque agora, sem o canal, você tá com a Twitch, você tá fazendo suas streams, tem as coisas que você faz junto com o grande Caps Lock, que era o Jasso, que é inclusive a outra pessoa que eu tenho que chamar pra cá. Sim. Mas fala aí um pouco das suas coisas, cara, pra gente ter ideia, porque tem gente que não sabia nem do seu padrinho, né, do seu Catarse, né? Não, pois, cara, eu faço muita coisa e eu tenho um problema enorme de divulgar tudo que eu faço. Isso daí é ponto. Então, sei lá, começando pela Twitch, eu tô fazendo live de segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde. A cada dia eu tô fazendo um conteúdo diferente. Então, por exemplo, segunda-feira eu tô vendo os animes da semana, terça-feira eu tô gravando os vlogs que vão pro canal, quarta eu faço as gravações do podcast que eu tenho também, que é o Chá de Trovão, que a gente analisa semanalmente cada anime da temporada, a gente pega uns 6, 7 animes pra fazer. Quinta eu faço o quadro Relembrando, que é um quadro que eu pego o primeiro episódio de coisas antigas pra ver, e fazer uma segunda impressão daquele primeiro episódio. Hoje, inclusive, eu fiz o especial do Sawano, né, do compositor de série, compositor de músicas do Sawano, pegando muitos dos animes que ele fez e ver uma evolução aí da música dele em si. E sexta-feira na primeira parte da live eu vejo um filme com o pessoal e depois eu jogo Nier Automata. No canal, né, no LBTV, eu tô fazendo vídeo diário, tô postando vídeos diários que são as gravações dos vlogs e a repostagem de alguns vídeos editados do Relembrando, ou primeiras impressões. Sempre tem ou vlog ou react que eu tô fazendo. E o próprio Chá de Trovão, que é o podcast que eu lanço os negócios depois das gravações em live. Então tem no Spotify, tem no iTunes, tem em todas as plataformas, que é um dos projetos que mais comem tempo, que é fazer esses podcasts, que é fazer episódio, tipo, gravação de episódio toda semana de todos os animes. Então, por exemplo, Thunder, eu assisti Kaguya-sama e eu quero uma conversa de vocês sobre Kaguya-sama. A gente tem um episódio por episódio, episódio 1, 2, 3, e assim, é meia hora, 40 minutos, 1 hora de gravação para fazer toda uma análise, uma conversa. Tem o Igor, o Rafa, o Maurício, o Thiago, que também acompanham, tipo, me ajudam a fazer esse projeto. É um projeto muito legal, tá dando muito certo, o pessoal gosta bastante. E é uma conversa que, tipo, é livre, mas é uma conversa, tipo, muito mais técnica, que a gente vai, desmembra o episódio inteiro, e é uma coisa muito legal de fazer. É isso, então. Thunder, obrigado, mano. Saudade mesmo, mano. Eu falei a mesma coisa pro Emerson, pro Wallace. O Wallace foi o primeiro que a gente fez nessa season aí. Estamos aí, então, com o terceiro episódio com o Thunder. Semana que vem a gente vai ter o Eita Kalai aqui junto com a gente, que ele é profissional do KOF aí, jogador do cenário de 2002,
que é um negócio bem underground, mas muito da hora, tá ligado? Falar da época de Flipper, etc. E, mano, depois vai ficar disponível no YouTube o vídeo pra quem quiser assistir. Vai ter o áudio no Spotify pra quem quiser ouvir. E Thunder, mano, obrigado de coração por ter vindo aí, participado. Tô com saudade pra caramba, seu trouxa. Tem que aparecer mais pra gente conversar, mas eu sei que o tempo é horrível pra gente conseguir. Nunca bate meu horário com o seu. Não, é loucura, cara, loucura. E, igualmente, cara, obrigado mesmo pelo convite. Sempre bom conversar sobre outras coisas que não só anime, mas sobre a vida e bater um papo com uma pessoa tão maravilhosa, tão especial, ó, coisa maravilhosa. E vamos ver com quem que a gente pode surpreender aqui. Deixa eu ver quem que tá. O Chiado tá ao vivo. Vamos zoar com o Chiado. Chega lá e fala Cochiche 19 no dele. Ó, eu vou mandar aqui pra vocês como é que vai ser o negócio. Obrigado a todo mundo que seguiu, obrigado a vocês que estão por aí, gente. Eu vou fazer mais live, não sei se hoje, mas amanhã certeza que tem. Mas ó, a ideia vai chegar assim, ó. Gank Cochiche 19, lancei aí, ó. Mandei aí, ó. A ideia é isso, Thunder, muito obrigado, viu? Show. Opa. Ir lá. Obrigado, gente, valeu, até mais. Tchau.